Welcome to the Brazilian Beat, episode 111. Today we have the Mestres from Acadêmicos do Salgueiro, Guilherme and Gustavo Oliveira. Join us as we get to know the Brazilian percussion music-making community one interview at a time. This is Diana. And this is Courtney. I'm so excited to bring this episode to everybody. So cool. Yay. This was a good one. Yeah, we got to meet these guys at California Brazil camp this summer, and gosh, what a fun duo. Oh my goodness. Yes. It was a great time at camp with them, and you guys missed out if you weren't there. Well, hopefully, let's see. Hopefully they come back next year. Exactly. Invited back. But since then, recently, Mestre Guilherme, I would have a hard time saying his name, Guilherme, has fallen and he had to have shoulder surgery. So this is like 100 days before Carnival. So hopefully he's recuperating well. We wish him the best and healing and all that and getting back in front of the bateria. I was there at Salgueiro last night and it was just Mestre Gustavo doing it on his own. So Well, that must be really odd. it must be weird. Yeah, totally. But he did a great job. He was getting the crowd interacting and everything. It was really cool. So Yeah, these guys are such great guys. such pros. Yeah. Mm-hmm. All right. So about these two, a little bit of their background. The Mestres of Acadêmicos do Salgueiro, Bateria Furiosa, Guilherme Oliveira and Gustavo Oliveira. They are local to Salgueiro neighborhood and have been raised on the same street as the Quadra, Rua Silva Teles. The brothers have always had strong roots with the school. The love for percussion arose through their first contact with the instruments at the Escola Mirim, there at Salgueiro. Since then, both have collected experiences in the music world. Their curriculum is vast. The Mestres have played with great artists such as Ludmilla and Xamã. Their talent and love for the samba school eventually led them to the role and responsibility of commanding Bateria Furiosa do Salgueiro. As Mestres, they seek to immortalize a legacy. The two toured with Furiosa pelo Mundo project, where they took Salgueiro's musical culture to other countries, passing through Europe and South America. And also, they most recently visited us this past August at California Brazil camp. So we're totally excited to bring you guys this interview. It's always fun to have people with really deep roots into samba on the podcast. They are, and there's a special little surprise in here too. Oh, that's right. Special guest appearance. Yes. Never before interviewed Never. on any sort of platform. So exclusive. Yes. To This is the first. Brazilian Beat. Do you like us? We love doing this podcast and we love having these conversations, but currently we are running a special fundraiser for the podcast. And if you would like to support us, you can do that by going to ko-fi/the Brazilian Beat. Sorry, ko-fi/the Brazilian Beat. And I recently quit my job, and so some of the software and things were supported by my account I had through work. And so anyway, we're looking to purchase that stuff, and also our website renewal is coming up, and we really appreciate it. Some people have already given, so thank you so much. We have shout outs to you guys at the end of the show, but if you would like to support us, please go to ko-fi.com/the Brazilian Beat. This podcast is free and it's going to remain free, but it's not free to make. So if you have the means, please join our community of support. A free way to support this podcast is to go onto Apple Podcast and rate and review the podcast and to tell your friends. So thank you. Yes, we always love reading those reviews. They're always great to see. And if you'd like to send us any messages via social media or our email, we always love hearing from you. So please do that as well. That's a way to support us as well. Yes, definitely. Thank you. And gosamba.net, my friend is fulfilling orders there, so it's still open. Shipping might take a little longer than normal, but that's still open, so please go check it out, gosamba.net, and enjoy this interview. Good morning, Diana. How you doing? Good morning. This is Diana and Sylvia as well. Hello, good morning. Good morning.
excited for this interview. Yes, very much so. Super excited. Who do we have, Diana? We have today Mestres Guilherme and Mestre Gustavo from Salgueiro. Bem-vindos! Thank you for being here. Obrigada, como a gente falou antes de começar, obrigado por ter aceito o convite e a gente está muito feliz de ter vocês aqui. Bem-vindos. A gente que agradece, né? Prazer estar aqui participando desse podcast. Eu vi lá que já foram inúmeros músicos e ritmistas, muitos amigos já passaram por aqui também, né? E um prazer enorme para a gente estar aqui representando também o samba, representando o Salgueiro e contando um pouco da nossa história, né? Para vocês que há pouco mais de um mês estávamos juntos aí, então é um prazer. He says that he's really happy to be here, that they're really happy to be here too. That he took a look at the podcast, has a ton of episodes with a lot of their friends and people that they know in the samba world, and that they're really happy to be here representing samba in Salgueiro. And we're here together again, he says, after, just a month ago being together in California, but here we are again. Yeah, we're always excited to be able to share with our audience the stories from folks like you. Like you're very like at the top of the baterias in Rio, and it's really, I think, important for the people who love samba outside of Brazil who don't speak Portuguese to have contact with you and hear your story and hear about your experience. So thank you so much for being here and sharing your story with us. Thank you. A Courtney falou que a gente está muito feliz porque para a nossa audiência é muito importante poder ouvir as histórias de pessoas como vocês, né? Que não somente estão no mundo do samba, são parte das escolas de samba, mas na verdade estão no top desse mundo, né? Sendo mestres de uma escola tão importante como é Salgueiro. Pô, é uma honra, né? Pô, é uma honra, né? De ter esses elogios, né, de alto escalão. Mas a gente está muito feliz também aqui, como o Guilherme falou. Até pouco tempo a gente estava junto lá no California Brasil Camp. E a gente está sempre conversando também, que foi uma das maiores experiências que a gente teve, né? De poder falar um pouco da cultura, né, da nossa bateria, do que a gente faz aqui no Salgueiro, de a gente falar sobre a história da bateria do Salgueiro, sobre um pouco da nossa história, e ali dentro da natureza, né? Então, foi uma das maiores experiências, sim, foi bem legal. Ai, que bom. Para nós também é uma experiência muito legal. He was saying that the camp is one of the best experiences they've had, especially when we talk about sharing Salgueiro and sharing about samba, and being able to share that with people outside of samba culture, and especially doing it in the middle of nature and the setting that we're in. It was really special. Yeah, it is. It's a special place. Well, let's get started. We don't normally interview two people at once. Normally it's one person, but the fact that you guys are brothers makes it a little easier. But we like to start at the beginning, like how you grew up, like where specifically in Rio did you grow up? And I imagine you were playing samba with your family and involved. Can you tell us about what that was like? Your situation, how you grew up. A gente quase sempre faz entrevistas individuais, né? Mas eu acho que a Courtney falou que ela acha que é legal fazer essa entrevista com vocês dois, né? Porque vocês são irmãos e tem pelo menos como a gente começa a entrevista, a gente gosta de saber como vocês começaram, como foi como vocês começaram nesse mundo
do samba e se vocês tinham uma família musical e tudo isso. A gente gosta de começar do começo. Vai, Gustavo. Não, ressaltar só uma situação assim, né? Que a Cami falou que sempre faz entrevistas individuais, mas hoje, por nós sermos irmãos, trabalharmos juntos e tal, cara, eu fico assim, imaginando que eu já nem sei mais o que é fazer alguma coisa sozinho. Porque hoje em dia, tudo que chamam o Guilherme me chamam, tudo que me chamam, chamam o Guilherme. Então a gente está sempre fazendo todos os trabalhos possíveis juntos. Eu acho que a única coisa que a gente não faz mais é morar junto, né? Porque Inclusive o mas, nome. Inclusive o nome. Trocam também. é, He was saying that it's, they even sort of perpetuate that idea of like doing things together, because even if one of them gets called, the other one calls the other one, and he says that they do everything together. The only thing that they don't do together is live together at this point. mas sobre nossa história, o Guilherme pode começar porque ele é mais velho. Então, Então, vou seguir aqui, contar um pouquinho de como a gente começou, né? E a pergunta que você fez da questão da família é exatamente por esse motivo que a gente entra na escola de samba, né? Porque quando a gente nasceu na Rua da Quadra do Salgueiro e nosso pai era diretor de ala. Então, todo mundo que acompanha o carnaval sabe que tem aquelas alas que as pessoas desfilam compondo a escola. E o nosso pai, ele era um dos diretores dessa ala. Então, quando a gente nasce, eu sou mais velho que o Gustavo, a gente já nasce indo para o Salgueiro, né? Por dois motivos. Um, que a gente mora do lado da quadra, né? Morava, continuamos morando muito perto, mas a gente nasceu praticamente a 1 minuto da quadra, né? Andando, e nosso pai já estava lá dentro como diretor. Então, o acesso foi instantâneo, né? Foi rápido. E Mhm. a gente começa na escola Mirim, né? Do Salgueiro. O Salgueiro tem uma escola Mirim para crianças. E dali começa a nossa jornada, né? Até chegar mestre de bateria. Mas até chegar como mestre de bateria, passamos pela escola Mirim. Eu desfilei em ala na escola Mirim. Aí fui para a bateria. Aí depois fui para a bateria do Salgueiro, virei ritmista, virei diretor, né? Até chegar em 2018, final de 2018, e assumir como mestre de bateria. So he says that, it's exactly, the question about whether their family was involved in music or in the samba. That's exactly why he says that they are where they are. They actually grew up right on the street where the Salgueiro Quadra is, about a minute away. And then also their father was involved. He was a director of the alas, so the different components of the samba school parades. And so he said that the access to samba, that world was instant, because they, not only not only did they grow up right in the shadow of the quadra, but their dad was already involved. So there was really no way that they could not become part of it. They began as, kids in the Escola meeting, so the kids' school, not only as participants in the alas, but also into the bateria. And then from there, it was just sort of a step-by-step rise. They, went into the regular part of the school for adults. They first were part of an ala, then they went into the bateria, then they became players, the hichimistas, and they became directors, until 2018, when they actually became mestres of the bateria. Can they talk a little Gustavo? bit about oops, sorry. Não, se o Gustavo quiser complementar, pode ir. I just wanted to know maybe a little bit about early memories that they may have had about Carnival. Se você, talvez Gustavo ia falar um pouquinho sobre isso, mas se vocês têm algumas memórias, memórias favoritas desse tempo, né, de que vocês eram crianças na escola e na bateria Mirim.
Então, só complementando um pouco do que o Guilherme falou, a nossa história assim, se confunde muito pelo fato de a gente ser irmão, né, e da gente ter o mesmo caminho para ir, para subir dentro, subir que eu digo, crescer dentro do Salgueiro, né? Nosso pai era diretor, como ele falou, então nós começamos a ir juntos. Mas tinha uma situação, porque o Guilherme é 6 anos mais velho que eu. E ele é 1 ano mais novo que nós temos uma irmã mais velha, a Marcela. E eles desfilavam juntos já, pelo fato de ter a idade muito próxima. Então, eles já desfilavam em ala, carro alegórico, e eu não desfilava. Eu ia só acompanhar porque eu era muito mais novo, não tinha idade para desfilar ainda. Aí, chegou um momento que eu atingi a idade para desfilar e o Guilherme passou para bateria. Então eu entrei na Aprendiz de Salgueiro, que é a escola mirim de Salgueiro, direto para bateria. Comecei tocando tamborim. Aí, e ali na Aprendiz eu fui ritmista, fui diretor de bateria e fui mestre de bateria também durante 5 anos. Né? Então, daí, paralelamente, eu subi, né? Fui tocar na bateria de Salgueiro Grande durante um momento. Aí também virei diretor de bateria depois e, em 2018 nós assumimos a bateria como mestre. Então, isso que vale falar, né? Que as escolas Uhum. mirins aqui no Rio são valorizadas assim dentro da escola mesmo, porque elas estão sempre surgindo, né? As estrelas do carnaval no Rio de Janeiro. Hoje em dia, você pega todos os chefes de segmento, casal de mestre e porta-bandeira, intérprete, 90% saíram das escolas mirins que existem aqui Mm. no Carnaval do Rio. Wow. Mhm. So Gustavo was saying that, it's important to remember that even though, they're brothers, they have a bit of a different story. And sometimes people think that it's the same one, but his was a little different because, just for the simple fact that Guilherme is actually 6 years older than Gustavo. So when Guilherme was starting out, Gustavo was too young to participate in a lot of things. And so he was, Guilherme actually participated a lot with their sister, who's, 1 year, I think 1 year older or younger, but they were sort of, partners in sort of the trajectory and participating in the school. But he was so young that he just had to watch. And so, he just by virtue of being a participant and watching, when he got into the escola meeting, he went directly to the bateria. And he actually had a different trajectory there because he became the mestre of the kids bateria. And he was saying that that's important because a lot of schools really value their escola meeting in Rio, because if you take a look at, the participants and like the key positions in escolas de samba, like the porta-bandeira, all of those sort of key positions that are important in the desfile, 90% of them probably came from the escola meeting. So they're kids that Wow. sort of grew up within the system. And so they're basically trained. I guess you could think about it as like, the gymnasts in different countries, like they're trained to become that position. Yeah. Wow. Very cool. Yeah, super cool. I had talked a little bit with Gustavo about the Escola Marine, but one thing he explained to me that I didn't know before, maybe he can talk about this a little bit, is that I thought that like the mestres or like the people directing would be adults, but it's all kids. And I would like him to talk about that a little bit for the Escola Marine. Gustavo, a Courtney falou que ela tinha falado com você sobre a escola mirim, e eu acho que eu também tinha essa ideia de que na escola mirim a gente acha que tem crianças talvez tocando instrumentos, mas os mestres e os diretores são adultos, né? Que não é o caso. Tem criança em toda a posição, né? Então, se você poderia falar um pouquinho sobre isso e o que você acha
por que é importante, talvez E tem alguma coisa a ver com o que você falou, que 90% das pessoas nessas posições importantes na escola são da a escola mirim. harmonia também? Sim, Uau. Não, a harmonia não. A harmonia são adultos. não, geralmente, vou começar a falar um pouco da história da Escola Mirim, assim, mais precisamente da Aprendiz de Salgueiro, que foi onde a gente viveu, que aí vocês vão entender um pouco como é que é. As escolas mirins, aqui no Rio, elas funcionam basicamente como um projeto social. O que seria um projeto social? São projetos que são, entre aspas, bancados pelas escolas, né? Não são todas as escolas de samba que têm escola mirim, né? Mas as que têm são projetos bancados pelas escolas, justamente para oferecer algo às crianças da comunidade. E logo vai oferecer o quê? O carnaval, né? É você ter aula de percussão, né? Como bateria, você ter aula de samba do pé, para virar uma passista, você ter aula de mestre e porta-bandeira, para você ser um mestre ou ser uma porta-bandeira. E esses projetos são basicamente para você exatamente tirar as crianças das ruas, para não ter nenhum tipo de caminho ruim, né? Que a gente diz aqui no Rio, porque tem esse trabalho diretamente para a comunidade. Então, o que acontece? Nós temos a diretoria das escolas, temos o presidente, que não é o mesmo presidente da escola adulta. A gente sempre fala escola adulta ou escola mãe, né? Que é, por exemplo, o Salgueiro é escola mãe, escola adulta, e Aprendizes é a escola mirim. Então, não tem presidente próprio, tem a diretoria toda montada pelo presidente. Então, essa diretoria são formada por adultos, que, lógico, são para poder direcionar as crianças e adolescentes que estão também em alguns cargos, né? Porque, por exemplo, o diretor de harmonia que tem, ele pode ser um adolescente ali, de 18 anos, de 17, 18 anos, mas aí vai ter, lógico, um diretor adulto que participa da escola mãe, para poder auxiliar, falar um pouco, ensinar. Então, esse corpo de diretoria é formado por crianças e adolescentes, né? Mas só tem, lógico, o respaldo de todos os adultos e diretores, chefes de segmentos da escola-mãe. Mhm, mhm. Just a little bit of background on, the escolas meeting, and meeting is basically another word for children's, right? And so not every samba school has an escola meeting, but they're paid for by the school, or it's a what we would call a social project, right? It's something for kids in the community to provide classes where they can learn dance, they can become drummers, they can learn the different, different positions within the samba school that exist in the adult school. And it's really to make sure that kids have something to do, right? I mean, we know that a lot of the samba schools are in communities where there's a lot of opportunities for kids to go down wrong paths, right? And so it's really, the I guess raw purpose of it is to make sure that kids have a different type of activity to do, right? And to keep them, interested in things, and part of, interested in positive things that keep them positive part of the community. And so the Escola Meeting has its own director, their own president, their own everything. And so, like, for example, you mentioned Armonia, Courtney, they will have, for example, a director or somebody at Armonia that is an adolescent, like 17, 18, that has gone through the school, but there's obviously adults that are there to support, that are there to help, that are part of the adult school, that help, make sure that everything is going smoothly, and they're getting training and guidance. But so there's, so for the most part, yes, there's kids in every position, and
and, you know, like he mentioned, director of the bateria, that kind of thing. They are kids that are under 18, but obviously there's a whole support staff that are making sure that the school, that the kids' school is, you know, learning from the adult school. Do they have carros alegóricos? Tem tudo. Do they? Só um que são desfile. pequenos. São É um desfile. menorzinhos. O desfile que todos assistem de escola de samba na Sapucaí, É o desfile, idêntico. o desfile da Escola Mirim é a mesma coisa, só que com crianças. E As todos escolas esses são acessórios, menores. são adaptados para as crianças. Os carros alegóricos são menores um pouco, a Não, escola é um pouquinho menor, Bem menor, né? mas você vai ver ali 2 carros alegóricos, sala de passista, bateria, um casal de mestre e porta-bandeira, carro de som, Cantores. cavaquinho, violão, cantores, comissão de frente, tem tudo. Ah, É um legal. desfile e desfila na Sapucaí também, Ah, qual dias? na terça-feira de carnaval. Ok. Antigamente desfilava às sextas. As escolas mirins abriam o carnaval do Rio de Janeiro. Só que houve uma mudança no cenário do carnaval aqui, que antigamente era assim: sexta-feira as escolas mirins, sábado o grupo de acesso, grupo de acesso A, aí domingo e segunda o grupo especial, terça-feira era o grupo de acesso B, tudo isso na Sapucaí. Só que eu acho que já tem uns 10 anos isso. Já tem uns 10 anos. As ligas, né? Porque tem a Liesa, que é a Liga da Escola de Samba do Grupo Especial, e tem a Liga RJ, que é a Liga das Escolas de Samba do Grupo de Acesso. Eles entraram em consenso e dividiram o grupo de acesso, né? Eles pegaram e botaram 2 dias de desfiles também. Então, o que acontece? Hoje em dia, sexta e sábado é o desfile do grupo da Série Ouro, né? Que é o grupo de acesso A, e pegaram as escolas mirins e botaram para terça-feira, que fecha o carnaval agora. Então, hoje em dia o cronograma de desfile é sexta e sábado o grupo de acesso, domingo e segunda o grupo especial, aí na terça-feira as escolas mirins fecham o carnaval do Rio. So yeah, I think it's really cute to think that they have a parade, just like the adult parade, just like the, you know, regular carnival that we know and love. They have the same thing for the kids. They have floats, but instead of, you know, all the floats, there might be just 2 floats. They're smaller, obviously. But even like singers, cavaquinho players, guitarists, like all of those positions are done by little kids. They even have comissão de frente. So they do, their whole carnaval is identical to the adult one, except just in, you know, smaller format, you know, like the floats are smaller. And then they actually parade on the Tuesday so Fat Tuesday after Carnival, after the Grupo Especial. They used to open Carnival and parade on Fridays. And then they had Grupo de Acesso on Saturdays, and then obviously Sunday and Monday they have the Grupo Especial. But then the organization changed things, and so now there's 2 days of Grupo de Acesso, so Friday and Saturday, and so the kids parade moved to Tuesday, and they basically close Carnival now. So yeah, so you have to go, Courtney, because that is super cute. So what did they start playing as children? Vocês começaram quando vocês estavam na escola Mirim, que instrumento vocês começaram tocando? Gustavo, você falou que começou com tamborim, né? Mas não foi porque eu quis, não. Porque o que acontece? Coisa de criança, de adolescente, né? De jovem. Eu entrei para a bateria do aprendiz de Salgueiro com 7 para 8 anos de idade, né? Então, os ensaios eram sempre aos domingos. Ainda continuam, né? E isso acontece até hoje.
lógico, mas bem menos. Na nossa época era mais, porque tinham muito mais crianças que envolviam com as escolas mirins, né? Então, o ensaio começava às 5 horas da tarde, eu chegava lá às 4. Eu e meus amiguinhos da minha idade. E a gente ia para o palco da bateria, para o palanque da bateria, e já pegava o instrumento. Porque se a gente chegasse tarde, não ia ter instrumento para a gente e não deixava a gente tocar, porque a gente era muito pequeno. Os mais velhos, né? Os mais velhos tinham 14 anos. Então, que era a galera do Guilherme. Aí a gente chegava cedo e pegava o instrumento. E aí dava o horário do ensaio, chegava tipo 5 horas da tarde, vinham esses mais velhos, chegavam no palco da bateria e tiravam nossos instrumentos para eles tocarem. Então a gente ficava sem instrumento para tocar. Aí eu, malandramente, o que eu fazia? Ia em casa correndo, do lado da quadra, praticamente, pegava o meu tamborim e voltava para o ensaio. Porque o tamborim era meu, ninguém ia tomar. E se alguém viesse querendo tomar meu tamborim, eu ia chamar meu pai, ia chamar minha mãe, e aí ninguém ia tomar. Então, acabou que meu primeiro ano no desfile da aprendiz, eu desfilei tocando tamborim. So we'll ask Guilherme after, but the Gustavo has a funny story about that. He started on tamborim playing. He actually started in the bateria meeting when he was about 7 or 8 years old. And the reason he would play on tamborim, and it wasn't because he wanted to. It was, the rehearsal was for kids was on Sundays at 5 o'clock. And it actually, until today, it's still on Sundays at 5 o'clock. But he said that he would get there at 4 p.m. and an hour before, and he would grab his instrument. He and his friends would grab the instrument that they wanted to play, and they'd be waiting for rehearsal to start. And then when rehearsal would start, the older kids that were about Guilherme's age, like 14, like the adolescents, would come and take the instruments away from them. And so he would run back home, get his tamborin, and come back. And he knew that nobody was going to take away his tamborin because it was his. And if somebody tried to take it, he would tell his dad or his mother. Right. And so that's why he started on tamborin, because the older kids were bullies and would take away their instruments. Gustavo, Guilherme, você começou tocando que instrumento na escola mirim? Então, eu comecei, na verdade, a desfilar em ala. Depois desfilei, e ela perguntou sobre carro alegórico, eu desfilei em carro alegórico também, na escola mirim, né? E aí, por causa dos amigos aqui da rua, né, que tocavam na bateria, eles falavam, pô, por que você tá desfilando em carro? Vamos pra bateria, né? Eu falei, tá bom, mas eu não sei tocar. Ah, mas vamos. E aí, escolhi um instrumento lá e comecei a bater no instrumento, né? Porque não sabia tocar. Mas a escola mirim tem muito disso, assim, é um aprendizado, né? Nessa época, a gente aprendia na marra, a gente aprendia olhando, né? E aí meu primeiro instrumento foi caixa. Eu tocava caixa e depois passei por todos os instrumentos, né? Criança, né? Novo, você quer tocar tudo. Mas o meu primeiro instrumento foi caixa, depois foi tarol, foi surdo, surdo de terceira, tamborim, repique também. Aí cada ano era um instrumento diferente. So Gustavo actually didn't start in the bateria. He started in the actual alas, so the other components of the school. And so he started actually being on the floats, on the cajos alegóricos. But his friends were like, what are you doing? Like, why are you on the floats? Like, why don't we go to the bateria? And so he actually decided to go with them and start playing. And he didn't know how to play at all, because since he hadn't started with the bateria, he didn't know how to play. And back then he said that you just sort of, you learned on your own, and had to just watch and learn. And so he first started with caixa, but then, just being a kid and curious, every year he was playing something different. So he went, through all the instruments, tarol, surdo, tamborim, all of them. But he started with caixa, and then made his way through all the instruments. Yeah, cool. Can you tell us
when Já que a gente está falando de história aqui, sim. a minha mãe ela não pode escutar que ela já vem aqui. Para quem não, já que a gente está falando de história, aqui, ó, essa aqui é a nossa mãe. Oi! Ai, Prazer! muito prazer. Parabéns pelos seus filhos muito talentosos. Parabéns. Parabéns por nós. Aqui, ó, ela foi pegar uma foto minha no desfile da aprendiz. Ai, que lindo! Ô, mãe, não tem nenhuma minha, não, é? Essa pergunta se tem nenhuma dele. Ela vai lá pegar a tua também. Então Porque procura ela lá, não por sabe. favor, né? Senão vão achar que é mentira minha. Can we ask her a question? Let's ask her a question. A gente poderia perguntar alguma coisa para ela? Claro. Pode. Ela vai ficar com Ela foi pegar- vergonha. Yeah, how... ela foi pegar a foto do Guilherme. Okay. I'd like to know how she feels about this evolution of her sons, like, you know, seeing them grow up and become, work their way up through and become mestres, traveling the United States and teaching and becoming references for pretty much the whole samba world. I'm curious how she feels about that. A Courtney queria saber o que ela sente, né? Saber que conhecer a sua história e sua trajetória, começar, né, de crianças na escola Mirim e daí fazer essa trajetória de até chegar na cima, né? Ser mestres de uma bateria importante e agora também ser referências internacionais, né? No mundo da bateria. Então, a Courtney queria saber isso, que ela sente, né? Chama ela. Engraçado que a gente, desde quando assumimos como mestre de bateria, a gente já deu muitas entrevistas, já fizemos muitas lives, e é a primeira vez que minha mãe aparece. Ela vai ficar cheia de vergonha. Calma aí. Ela quer te fazer uma pergunta. Cadê minha foto, Gustavo? Ela não achou na aprendiz, não. Ela achou uma foto do que isso aqui. Isso é o quê? Sei lá. Nice. É algum desfile. Legal. Mostra você aí, Gustavo. Ela tá escutando. Mostra você, Gustavo, aí também. De verde aí, Estou ó. aqui na foto. Não desfilava ainda. Chega mais perto. Yeah, pouco perto. Gustavo de verde, ele não desfilava ainda, porque era outra escola isso aí. Alguém convidou a gente para desfilar e a gente... o Guilherme, tem você no carro ali agora, tô aqui. Tem eu no carro lá, ó. Legal. Isso aí é antes da bateria. Mais perto, Gustavo, chega mais perto. Tô no meio. Lindo. E essa aqui é a nossa irmã e nossa prima. Pergunta, Gustavo, pergunta pra mamãe se ela lembra o ano. Qual ano? Ela tá escutando. Qual ano, mãe? Esse aqui, 2002. Essa foto aqui foi 2002. Mas essa já era mais velho. A outra. Não, cara, isso daqui... Tem outra pasta. É que são várias pastas. Marque aprendiz. Já era aprendiz do Salgueiro. Então, tem uma camisa do maluco aqui, calma aí. Mostra essa aqui também. 95 que tá na camisa. 95. 95. Pode ser. Eu tinha 95. 10. Tem essa aqui também, ó. Mas aqui é Começou agora o álbum de foto. Essa aqui sou eu tocando. Aí que tudo começou. Vamos para a pergunta, vai ter então, que pra minha mandar mãe. essas fotos pra gente colocar no website. O website, sim. Vou mandar. Sim. Por favor. Mãe, tem uma pergunta para você. A gente queria saber o que você sente, a que a senhora sente, sabendo, né, da trajetória dos seus filhos, né, começando na escola Mirim e agora sendo referências no mundo do samba, né, das baterias e chegar na cima, né, sendo mestres. Como você sente sabendo
que eles já chegaram nesse nível? Orgulho. Tem outra palavra. Ai, que lindo, que lindo. She says pure pride in her kids. Yeah. Pure, yeah. That's what Então, Ela vai dois, chorar, né? hein? Minha mãe chora, hein? Ela chora. Já tá Ai, chorando. meu Ah. Mas eu choro de orgulho, né? Ai, É muito bom. Muito bom. Parabéns. E ver que eles estão num lugar legal, bonito, e dá orgulho. Não tem outra palavra, orgulho mesmo. Yeah, yeah. Yeah, she said that it gives her a lot of pride, not only knowing that they've gotten to that level, but also that, that they've gotten to that level together, that they're united in their achievements. Yeah. Beautiful, que lindo. Yeah. Aí, mãe, deu entrevista Aí, já. mãe. Ó. A primeira Parabéns. entrevista dela, hein? A primeira entrevista. She's We the got- first we have mother, the- isn't she? That Well, we've had. he just said Tchau, that. gente. Tchau. Tchau, obrigada. Muito obrigada. Obrigada. He said that they've done a ton of interviews, a ton of podcasts, a ton of lives and everything, and that's her first ever interview to the Brazilian beat. Well, it's our first ever mom. Mother, yeah. E também é a primeira entrevista dela, e também pra gente é a primeira vez que a gente entrevista a mãe de algum mestre. Ela tá Muito aqui tomando a legal. cervejinha dela, tá aqui. Eu falei, ô, mãe, vem aqui. Que linda. E vocês falaram o quê? Vocês falaram que geralmente é um. E é engraçado que, pô, eu e o Gustavo fomos dois. Acabou, foram três, que chegou a mãe também. He's saying that we were talking about how usually we just interview one individual and how Right. it's two. Well, now it's three. Now we did three people. That's awesome. That's cool. Super cool. Well, can you tell us what the transition from Escola Mirim into playing with the bateria of Salgueiro? Like, what instruments did you play? Did you move around to different instruments, or tell us about that trajectory? A gente falou muito da Escola Mirim, né? Mas a gente gostaria de saber como foi essa transição de Escola Mirim a escola adulta e fazer parte da bateria. Como foi essa transição que vocês sentiram quando tiveram que se mudar para a escola adulta? E aí, Gustavo? Vai lá. Fala porque Então, você entrou um ano antes. Eu entrei primeiro, né? No meu caso, né, vou resumir, eu tinha 18 anos e o mestre, na época, que a gente era da Aprendizes, era o mestre Louro. Foi um mestre que é referência para nós hoje. Ele ficou praticamente 35 anos como mestre de bateria de Salgueiro. Então, assim, é muito tempo, né? 35? O Louro ficou uma média de 35 anos como mestre de bateria. Wow. E ele não deixava criança tocar na bateria, justamente porque tinha a escola mirim. E naquela época, eu estou falando aí, final da década de 90, 98, 99, 2000, que eu era adolescente. Essa época, 80% da bateria, talvez 90%, era composta por moradores do Morro do Salgueiro. Então, tinha aquela coisa da bateria ser do morro e tal. E a gente, como era criança, tinha que tocar na escola mirim. Em 2003, tá? Em 2003, para o Carnaval de 2004, mandaram o Louro embora. E aí teve uma mudança na diretoria de bateria. E aí eu estava com 18 anos, teve uma mudança, e eu falei assim, pô, acho que é a minha chance agora, já estou mais velho, e foi quando eu entrei para fazer um teste para bateria e tal. Sendo que esse ano, quem assumiu a bateria foi o mestre Jonas, que não era do Salgueiro. Vocês, inclusive, conhecem que o Jonas participou muito do camp. Sim. Então, em 2004, no Carnaval de 2004, o mestre de bateria do Salgueiro foi o Jonas. E ele só ficou esse ano, né, de 2004. E aí, quando o Jonas entra, o que acontece? Você tem
35 anos de mestre Louro, que era um mestre da comunidade, muito conhecido, né, muito famoso, compositor também, tocava violão, tocava banjo, era irmão do Almir Neto, que é um dos Ô, maiores. Guilherme, vale ressaltar que o Louro saiu no ano que o Salgueiro falou dos 50 anos. E só ele ficou 35 É, na frente da bateria. Uau! Wow. é. E aí, o que que aconteceu? Criou uma turbulência dentro da bateria, porque você tira o Louro, cria do Morro do Salgueiro, cria da escola, um mestre muito consagrado no carnaval, e você traz o Jonas, que era de outra escola. Então, é como se tivesse pego a bateria do Salgueiro e colocado dentro de um liquidificador e apertado no máximo. Então, você faz Uhum. isso aqui com a bateria, né? E foi onde eu entrei. Teve uma brecha, eu fui entrando, calma aí, tá tendo uma confusão aqui, outra ali. E aí eu tô lá, eu novo, cheio de gás, tocando todos os instrumentos. Então, essa aí foi a minha transição, só para não ficar muito longo também. Mas eu entro quando tem essa mudança aí, e aí eu chego na bateria do Salgueiro, para vocês verem como era confuso esse ano. Eu cheguei tocando caixa em 2003 pro Carnaval de 2004. E aí tiveram muitas confusões ao longo dos ensaios do ano. Quando chegou a época de fazer a carteirinha para desfilar, não queriam fazer a minha carteira. Aí depois, não, vai fazer a carteira dele. Aí fizeram a minha carteira. E aí, quando chegou na semana do desfile, já em 2004, me deram um surdo para ensaiar. Não, vai desfilar de surdo. Eu falo, mas falta uma semana para o desfile. Não, mas tá precisando. Eu falei, cara, meu primeiro ano, eu tô desfilando de caixa. Uma semana do carnaval me dão um surdo. Aí, quando eu cheguei no dia do desfile para pegar o surdo de segunda, não tinha mais. Aí falou assim: não, tem de primeira, toma de primeira. Aí me deram um surdo de primeira. E assim foi. Eu desfilei meu primeiro ano. Enfim, entrei nesse ano turbulento aí, que foi o ano que o Jonas foi mestre de bateria, né, do Salgueiro. E aí tô até hoje. Wow. Mestre Guy's first year as part of the adult school was actually quite turbulent. He was 18, and there was a lot of things going on with the samba school that were creating a lot of disagreements. He came in right as with Mestre Lodo, who was there for 35 years as the Mestre, and Mestre Gustavo mentioned that that he was let go right as Salgueiro was celebrating their 50 years anniversary. So imagine he had been there for the majority of those 50 years. And he had he had been there for 35 years and had a lot of different things that he liked to do. For example, he didn't let any kids under 18 play in the bateria. He also, the 80 to 90% of the people who played, this was like the late 90s, 80 to 90% of the people who played in the bateria were from the actual community. And so like actually from Morro do Salgueiro. And in 2003, he was let go and Mestre Jonas came in. And so it just created a lot of conflict within the school. Mestre Guy mentioned that it was like putting the school in a blender and shaking it up because it was just such a huge change from somebody who had been there for 35 years. And so it created a lot of turbulence for the bateria, and so for him, his first year was really sort of just a mess because he began playing caixa. He came in as a caixa player. And 1 week before Carnaval, they were like, you're going to play surdo de segunda. And he did. And then when he got to, Carnaval, they didn't have any more second surdos. And so they gave him a first surdo. And so it was just all over the place. So that really sort of marked, his first experience, his first taste of
of the adult bateria or the regular school. So and he's, and he says he's been there ever since. So, if he could survive that first year, that's why he's still there. Was that the RoboCop year? O seu primeiro ano que você tocou no carnaval foi what was it, Courtney? RoboCop? Hobocopy or something like that? Hobocopy? Né? Hobocopy. Hobicopy? Qual foi o tema desse ano, do seu primeiro ano? E eu desfilei ou Gustavo? Você. Guilherme. Cara, o Salgueiro estava falando. Era sobre combustível, né, Gustavo? 2004, que era a cana-aqui que se planta, era sobre combustível. I was just curious if they're wearing costumes like RoboCop, because Jonas had told us a story about that. Na verdade, era sobre a cana-de-açúcar. Sobre a cana-de-açúcar. 2004. Okay. So Yeah, probably no. not. Okay. Porque o Jonas falou que era... It probably wasn't Salgueiro. I think maybe it was something else, but he had a story about the bateria wearing RoboCop outfits. I thought maybe it was that year. O Jonas já contou alguma coisa sobre a bateria vestir de robô, basicamente. Pode não ter sido aqui no Salgueiro. Pode ter sido outra escola. Pode ser de outra escola. He had a story about... Yeah, he had a story about someone selling their costume, and it had a whole full mask, so he didn't know. And then once the bateria started playing for Carnival, this like crazy sound was coming. I think they were playing Shokayu, and it was like a gringa that had bought a costume from somebody, but it was RoboCop, so they were completely covered. Yeah. Anyway. O Jonas contou uma história sobre porque é um ano que tinha uma fantasia que tinha uma máscara, né? Então não dava para ver quem era quem, e alguém vendeu a fantasia, e aí alguém tocou, começaram a tocar e tocaram muito ruim, e deu para ver que não era o ritmista. Existe muito isso. Existia. Acontece. Hoje em dia tá mais. Hoje em dia tá mais sério, mais focado, mais profissional. Mas antigamente tinha muito disso. Antigamente tinha muito. He's saying that now it's difficult to do that. Now it's more professional. Right. Before it was still the Wild West, it could happen. Mestre Gustavo, se você quiser falar um pouquinho sobre o seu primeiro ano na bateria adulta. Eu tenho uma história boa, hein? Não começa não, hein? Eu tenho uma história boa desse primeiro ano. Achei, foi Mocidade. Achei foto aqui. A bateria da Mocidade veio vestida de Robocop. Deixa eu ver o ano. No 1996. 1996. É aquele samba que é bem famoso, a mão que faz a bomba, faz o samba, Deus faz gente bamba. Lá tem aqui, achei. Então foi Mocidade? Foi Mocidade? Mocidade, So it was Mocidade that was the RoboCop. Okay. Yeah. Então, minha entrada na bateria foi um ano após todos esses acontecimentos que o Guilherme contou da entrada dele. Nós tínhamos, na época, uma galera de meninos da minha idade, da minha geração, assim, que são alguns 2, 3, 4 anos um pouquinho mais novo que o Guilherme, uma geração um pouquinho mais baixa. Então, nós tínhamos uma galera muito grande ali de meninos que tocavam muito bem, que eram diretores da bateria da Aprendizes, que desfilavam tocando, que faziam shows, né? Então, no ano seguinte, quando o mestre Jonas ele deixa o Salgueiro, né, ele foi mandado embora, aí o presidente do Salgueiro, na época, montou uma comissão do Morro do Salgueiro,
com 4 antigos diretores da época do Mestre Louro, que era o falecido Roger, que já morreu, o Vinícius, Marco de Moraes e Macarrão. Quando eles voltam, a bateria do Salgueiro da comunidade toda volta para a bateria. Então, eles estavam num momento ali de ressurgimento da bateria furiosa, né, de todo mundo voltando e tal. E o presidente resolveu escolher um líder deles ali para poder assumir a bateria. E eles escolheram o mestre Marcão, né, todo mundo conhece. E quando o Marcão assume a bateria, ele pega toda essa garotada do aprendiz de Salgueiro e sobe para a bateria do Salgueiro. Então foi um momento ali que o Guilherme continuou, né, que de fato foi o primeiro ano dele assim, com todo mundo, sem a confusão. E toda a molecada da Escola Mirim subimos para tocar na bateria do Salgueiro. Então a gente foi ali no ano de 2005, né? Eu estava até falando que já vou completar 20 anos de bateria do Salgueiro. Aí eu tô ficando velho. Né? Então, mestre Mas, Gustavo, você não tinha 18 anos, né? Você tinha uns não, 13, teria uns 13 anos, né? desfilei primeiro ano com 13 anos. Nossa, então, É, com 13 anos. legal. Foi bem legal, assim, foi tão... O choque foi grande, assim, pra gente, né? Porque foi de surpresa. A gente não sabia que tinha desfilar. Deram a fantasia pra gente no dia do desfile. Assim, né? A gente estava lá ensaiando, e ganhamos as fantasias no dia do desfile. Aí foi um choque para todo mundo, assim, um bando de moleque de 13, 14, 15 anos, né? Indo desfilar pela primeira vez, com a galera mais cascuda. Porque, como o Guilherme falou, o mestre Loura ele não deixava a gente tocar na bateria do Salgueiro. Criança, ele deixava isso bem claro. Criança tem que tocar no Aprendizes. Bateria do Salgueiro tocam os adultos. Então a gente não chegava nem perto direito da bateria do Salgueiro. Era ensaio da Mirim, era tudo com aprendizes. E a gente ficava lá olhando, os mais velhos contando história, né, como é que eles iam fazer shows, as viagens e tal. E a gente ficava ali olhando. Até que em 2005 a gente tá ali para desfilar o primeiro ano. Né? Então foi um choque grande, que eu até sei que o Guilherme vai querer contar uma história aí, que ele sempre fala, mas foi basicamente isso. So Mestre Gustavo came in a year after Mestre Gui, and he was part of. So there was a group that he was part of that had come up in the Escola Mirim that had been a part of it since they were really little kids, that are about 2, 3, 4 years younger than Mestre Guilherme, and so they were sort of a cohort that played really, really well. And at the same time, there was, this was the year after all of this, tumult was going on in the school. And so to sort of get control and to get back on the right track, they let Mestre Jonas go. The president put together sort of a commission of like 4 former directors from the Mestre Lodo time to sort of get back on tracks, start to figure out what they were going to do. And they, that's when they sort of became the bateria that started becoming the bateria that they are now. And this commission put together brought on Mestre Marcão, and like I mentioned, the previous mestre that had been there for 35 years, Mestre Lodo, never let kids play in the bateria, right? It was like, if you were under 18, you played in the apprentice bateria, no matter how well you played, it didn't matter, right? You were not going to be part of the adult bateria and Mestre Gustavo said that, they were little kids at this point. They're like 13, 14 years old. They didn't even go near the bateria, the regular bateria, just because it was just not, an option. And so Mestre Marcão had a different opinion and a different approach. And the day of the parade, they were surprised and given costumes. And so this cohort of like 13, 14, 15-year-old kids got to play with the regular bateria, because they were good enough. They were well known to have, to be super talented at this point, knowing all of the different instruments.
And so they played with the bateria, but they didn't know they were going to play with the bateria until they were given the costumes the day of. Agora a gente quer escutar essa história do que o mestre Guilherme tem para compartilhar com a gente. Bring up the screen. Okay, somebody tell it. Spill the beans. A gente não está te ouvindo, mestre, aqui. I'm sorry. O ano era 2005 e primeiro ano do Gustavo como ritmista. Tá vendo como ele fala? Parece um locutor. O ano era 2005, tá? Ele gosta de contar essa história. É porque faz parte, pô, faz parte. O ano era 2005, primeiro ano do Gustavo como mestre, como ritmista do Salgueiro, com 13 anos, novinho, baixinho, cabelinho grande na cara. Eu, mais velho, né? Segundo ano, já experiente, já vi de Sapucaí, né? E aí minha mãe falou, toma conta dele, hein? Toma conta dele. Pô, a bateria do Salgueiro, né? 280 ritmistas na época. Gustavo, 13 anos, uma criança. E vamos embora. Fantasia, instrumento, Era tarol. 300. 300, né? 300 ritmistas. Primeiro ano dele como ritmista, né, de Salgueiro e tal, e vamos embora. E aí, sempre quando a escola vai desfilar, sempre começa com a bateria fazendo o esquenta. Então, a bateria entra primeiro, depois volta, entra no primeiro boxe, até aí o desfile ainda não começou, né? É o esquenta, que a gente chama. Então, estava naquele momento, mas o portão fica fechado. Ficou um portão fechado. E aí toca a sirene, né? Quando a sirene toca... Não, na verdade, então não toca a sirene, não. Não, toca a sirene. Na época tocava a sirene. E abriu o portão para a bateria fazer o esquenta. E a gente estava ali fora com a bateria embicada, eu olhei para a cara dele. E aí, Gustavo, tá tudo bem? Tá tudo bem? Vambora. Pô, desfile e tal, não sei o que. Daqui a pouco toca a primeira... O Gustavo, atenção, vai subir, vai subir, vai subir. Bora, vambora. O Gustavo virou para mim do lado e... Começou a vomitar, eu olhei pra cara dele. Falei, moleque, tá maluco, cara? Eu tô com não sei o quê. Eu falei, tu não vai desfilar, não. Não vai desfilar, não. Tu vai passar mal, tu vai morrer aí dentro, cara. Ele tira a mão de mim, eu falei, você não vai desfilar. E a bateria, vai começar, não sei o que. Ele, Oh, no. falei, Gustavo, vambora, sai daqui, tu não vai desfilar. Ele, eu vou desfilar sim, tira a mão de mim, eu puxando ele, tira daqui a pouco. Pupa, lá, vambora. Aí ele se enfiou no meio da bateria e foi embora. Entendeu? Mas o primeiro desfile dele, na concentração, antes da bateria começar, ele começou a vomitar ali, começou a passar mal, de nervoso, né? Muito novo, criança, né? A sirene tocando, você vê a Sapucaí cheia, assim, lotada. Tipo, ele falou assim, com certeza, nervosismo, né? A gente estava acostumado a desfilar com escola mirim. A fantasia é desse tamanho, não tem nada, entendeu? Sem pressão nenhuma. A arquibancada, 90% da arquibancada são os pais, família. Família. Então, chega ali, no momento, a arquibancada, essa Sapucaí lotada. Aquele calor no Rio de Janeiro, em fevereiro. E à noite está fazendo 35 graus. Fantasia grande, né? Estava acostumado. Aí a bateria me ali. Eu falei, caralho, estou me sentindo mal. Mas eu falei, não vou falar nada, que eu vou desfilar. Mesmo passando mal, eu vou desfilar. Aí, na hora que tocou a sirene, lá, que é para. Então, com 3 sirenes, para organizar, para abrir o portão e para a gente começar. Quando já tocou a segunda ali para deixar a bateria embicada nessa boca aí, veio. Eu falei, não vai dar para segurar, não vai dar para segurar. E o pior é que isso não foi no canto. Não foi no cantinho, assim, foi no meio da bateria. Abriu um clarão, assim, ó. Aí o Guilherme querendo me tirar.
Eu falei, eu vou desfilar minha sola. Aí, os caras mais velhos, né? Tipo, olhando, que isso? Que isso? Não, 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 não vai desfilar, não. Não vai desfilar, não. Tá passando mal. Ô, moleque, sai. Eu abaixei aqui assim, ó. Passei por trás, lá me escondi do outro lado da bateria. A bateria começou, já fui tocando, já foi embora e Oh man. So this is probably the You have best to do the story. sound effects too. I know, right? So- I gotta... So it was 2005, and it was Mestre Gustavo's first year as a Hichimisa. He was 13 years old. How cute. And it was Guilherme's second year. Obviously he was more experienced, and not only that, but he was older. He was like 18 or 19 at this point. And so everybody was like, keep an eye on your brother, just make sure he's all good. And so, imagine it was the day of Carnival, 100 Hichimistas, in the bateria, and the warm-up is beginning. So they do an esquenta at the beginning when the doors open, right? And at the time, I don't know if they still have it, but the siren goes off to sort of alert the players that the door is going to open and they can start the esquenta, the warm-up. And so the two messengers are standing there, and they're getting ready, and the second siren goes off, and Mestre Gustavo throws up right in the middle of the bateria. And he not and it was like, and he mentioned that it wasn't, it's like not like he threw up in the corner. He threw up right in the middle of the bateria and sort of opened this huge space because everybody wanted to get away. não precisa fazer. Não But he said precisa that emitir o som. but he said that it was he when they started the skenta, or when they were waiting for the siren, he was like, I don't feel so good. And because it was, imagine the pressure of being, your first, being in the bateria for the first time. The heat, obviously is a problem. We know, he had experience in the bateria mirim, where the costumes aren't so heavy or elaborate. And then the audience too, the audience that goes to the parades for the kids, it's usually families and things like that. It's not full. And imagine, the stands being full of people. And he heard the first siren, and he was like, I don't feel so good. And then he heard the second siren, and he's like, I'm not going to be able to hold this. And so he threw up. And Mestre Guilherme was trying to, he's like, you're sick, you're throwing up, there's no way you can be in the parade. You got to go, like, we got to get you off, because you're gonna pass out, like you're gonna throw up in the middle of the parade, or worse. And so he tried, so they were fighting there in the middle. He was trying to get him off, to to go leave the pasarela, but he refused. And so he, and obviously other directors saw him too, and saw like, what the heck's going on? This kid's, having a problem. He's throwing up in the middle of the thing. They tried to get him off too. So he kind of went off to the side, and then the esquenta started, the people started playing, nobody was paying attention, and he got back into the formation and did participate in the parade. I love it. That's a memorable entry into the and that's into why the it's mix. that's why it's nice to have brothers on this podcast, because they can tell the stories. A gente tá gostando desse formato de entrevista, de ter os irmãos, né, para saber essas histórias. Porque isso ele não ia contar. Ele não ia contar isso. Yeah, because he would not tell it himself, obviously. Right. Now, while they were entering in the bateria and such, as kids, they also played other instruments. Can they talk a little bit about that? Like symphonic? Oh, yeah. Orchestra? A Diana quer saber, porque a gente fala muito dos instrumentos da bateria, né? E a trajetória na bateria, mas vocês tocam outros instrumentos também, né? Então a gente queria saber isso também, porque não sei se vocês estudaram esses instrumentos na escola também, ou como foi isso de estudar outros instrumentos além de instrumentos de bateria. Então,
Como eu sou mais velho que o Gustavo, geralmente eu já podia sair mais cedo sozinho, né? Enquanto o Gustavo estava com 12, eu já estava com 18, né? E aí, na minha adolescência, ali com 16 anos, né, 15, 16, já tocava no Salgueiro, e aí a gente começou, geralmente quem está dentro do samba, de escola de samba, sempre tem muito contato também com a roda de samba, né? Com os Hum, grupos de samba, de pagode e tal, e a gente gostava muito disso. Era o que a gente vivia, o que a gente escutava em casa. Era tanto samba enredo, as escolas de samba, e os grupos de samba da época, né? Que meu pai e minha mãe sempre escutavam, né? Grupos muito famosos do Rio de Janeiro, do Brasil, de roda de samba, que é bem diferente de escola de samba, né? São temáticas bem diferentes, mas é tudo samba. E aí a gente começou a despertar vontade de aprender os outros instrumentos. E aí você começa a tocar um pouco de tantã, começa a tocar um pouco de pandeiro, e aí você tem inúmeros instrumentos, né? Da roda de samba, tamborim, repique de mão, repique de anel, surdo, né? Tantã, tantã de marcação, reco-reco, cuíca também. E aí a gente começa a frequentar esses dois lugares, né? Assim, musicalmente falando. E aí, quando eu fiz 16 anos, eu entrei por um grupo de pagode, né? Um grupo de samba que era do meu colégio. E aí eu tocava tanto na escola de samba quanto no grupo de pagode. Porque é um pouco diferente, assim, geralmente quem toca em grupo de pagode, geralmente não tem muito acesso às escolas de samba, ou não vão, ou gosta só de pagode, né? Quem está na escola de samba tem acesso a meio que tudo, porque tá tudo ali. hum. E aí eu fui crescendo e aí fui despertando vontade de aprender outros instrumentos. Então, quando eu fiz 18 anos, na verdade 17, o Gustavo, aí ele pode falar melhor quando ele for falar sobre ele. Ele entrou por um projeto social novo e o Gustavo tocava bandolim. E aí eu entrei por esse mesmo projeto social para tocar percussão, e lá tinha uma orquestra. Então a gente tocava na orquestra do Pão de Açúcar, né, que era o projeto social, e, e lá a gente aprendia outros instrumentos também. E aí eu despertei o interesse de procurar, de estudar. Então depois eu entrei para Orquestra de Percussão Robertinho Silva, que era que é um músico percussionista, já está bem coroa ele, mas ele tocava com Milton Nascimento. Então lá eu aprendi, eu tinha aula todos os dias, né? E daí foi. Aí comecei a tocar, estudei um pouco de percussão sinfônica, estudei aqui no Rio de Janeiro, Rio Maracatu, então eram ritmos nordestinos, coco, baião, maracatu. A gente foi para o lado da percussão latina também, para aprender um pouco de percussão latina. E aí a gente foi indo. Percussão baiana, sobre timbal, o trio de surdo, o samba afro, né? Então a nossa vida sempre foi a percussão, sempre foi música, acompanhar grupos, né? Gravações. Então foi o que a gente sempre fez e sempre no Salgueiro também. Legal. So when he was 18, he was, at this point he's already part of the bateria. But as and he said that anybody who's in as part of an escola de samba always has contact with rodas de samba, right? That's a little bit different. It's, the music that a lot of us know is pagode. And so, you know, they not only listen to enredos and the sambas that play as part of this escola, but also as part of rodas de samba. Obviously, it's a different type, but it's all samba. There's different themes, but it's all sort of part of the same family. And so, he was really interested in learning. He listened to that rodas de samba when he was at home. His parents listened to it, and so he became really interested in learning the other types of instruments that make up the roda de samba. So tantan, repique de mão, reco-reco, cuica. And when he was 16, he started to play in a pagode group that was part of his school. And when they were
as he got a little bit older, there was an orchestra that was part of a social project called Pão de Açúcar that was, part of a project in his area where they had an actual orchestra. He started to play other types of percussion as well. And then he became part of an orchestra that was put on by Robertinho Silva, who's one of Milton Nascimento's percussionists. And that's when he started to go beyond samba and learn symphonic percussion. And, they were actually taught a lot of other rhythms beyond samba. So that were important in Brazil, obviously. So coco, maracatu, baião, samba afro, and even Latin percussion. And so they began, he really began to expand his horizons, starting just from a hichmista to being able to play a lot of different other types of percussion. Mestre Gustavo? Então, basicamente isso que o Guilherme falou. A única diferença, um pouco assim, é que eu fui tocar bandolim e ele pela percussão. Mas eu falando assim um pouco da minha adolescência, assim, né? Eu sempre fui um moleque muito, pô, dá vontade de fazer, eu vou lá e faço, assim, na hora, né? Então tinha 11 anos, se eu não me engano, e eu saí da escola um dia. E para vocês entenderem o que é, Pão de Açúcar é uma empresa, eu não sei se é uma empresa muito grande aqui no Rio, no Brasil, dona de uma rede de supermercados. Supermercado, né? Uhum. Isso. Então, e eles tinham muitos projetos sociais também. E eles montaram um projeto, eles tinham o Instituto Pão de Açúcar, né, que era o lado da empresa voltado para esses projetos. Então, eles vieram aqui na nossa área. Aqui a gente mora, o Salgueiro fica no bairro do Andaraí, né? Mas são vários bairros colados, um do lado do outro, que é Tijuca, Andaraí, Vila Isabel, né? Então, a gente está aqui Andaraí fica meio que entre Vila Isabel e Tijuca. Então, aqui atrás, perto da quadra do Salgueiro, já tinha um mercado que atrás tinha uma casa muito antiga, que é onde morou um grande músico, compositor brasileiro chamado Braguinha. Ele morava ali. E esse mercado, ele foi montado numa antiga fábrica. Uma antiga fábrica chamada Confiança, que era muito famosa aqui, e era um ponto onde muitos compositores e músicos passavam, né? E tem várias histórias e várias músicas que são inspiradas até por conta dessa fábrica. Noel Rosa, Martim da Vila, né? Então, sempre foi uma área muito musical ali. Então, o Instituto Pão de Açúcar pegou essa casa e transformou num projeto, né? No qual tinha projeto de música e de esportes também. Então, esse projeto chamado era voltado para a música, aí davam aulas, tinham aulas para as crianças e você tinha direito a fazer a prova para entrar para a orquestra. E tinha uma orquestra do Instituto Pão de Açúcar, qual a gente faziam shows, né? E era uma orquestra popular que eram tocadas pelas crianças e adolescentes que faziam parte desse curso e passavam nessa prova. Então, eu fui lá, falei, pô, vou lá. Logo no começo, né? Quando iniciaram o curso. Saí da escola e fui lá e escrevi. Quero estudar música. Aí cheguei em casa e só falei pra mãe, mãe, eu escrevi no curso de música. Ela, o quê? Não entendeu. Aí eu falei, Aí comecei, aí cheguei lá. Tu tinha direito a escolher um instrumento, aí você tinha aula de teoria, de leitura rítmica, né, várias coisas que você tem num curso de música, né? E aí você quer ter aula de quê? Aí tem cavaquinho, violão, bandolim, clarinete, saxofone. Eu quero tocar bandolim. Eu nem sabia o que era.
Nem sabia o que era direito. Falei, vou tocar bandolim ou cavaquinho. Aí, a aula de cavaquinho já lotada, muita criança já tocando cavaquinho. Aí chegaram para mim e falaram, pô, só você se inscreveu no bandolim. A gente pode jogar pro bandolim, então? Eu falei, lógico, pode. Aí eu comecei a ter aula de bandolim e, tipo, cara, foi surreal, assim, porque foi um aprendizado muito grande para mim, porque eu criança ainda, o professor era um professor excepcional, assim, muito famoso no mundo do chorinho aqui no Rio, que é o Bruno Rian. Ele é filho do Del Rian, que é um dos maiores bandolinistas do Brasil, assim, foi discípulo do Jacó do Bandolim. Tipo assim, e eu tinha praticamente aula particular com ele, assim. Então foi uma época que eu comecei a estudar muito e tal, e passei por orquestra e fiquei tocando muito tempo na orquestra. Aí o Guilherme veio, ele entrou pro curso lá também, aí começou a tocar percussão, ele tocava percussão, tocava bandolim nessa orquestra, e aí foi quando começou a nossa trajetória assim, de estudos, né? Aí depois o Guilherme já falou, né? A gente começou a sair para estudar muita coisa, e aí foi basicamente o nosso começo na vida da música, né? Como era o nome do mercado que você falou? Pão de açúcar. Na verdade, o Não, mercado, o mercado que estava na fábrica velha. isso, é porque todos eles eram do grupo Pão de Açúcar. Hum, Então, ele foi Boulevard, depois virou Extra Boulevard, uhum. aí o Instituto ele foi montado já na época do Extra, Ah, esse tá, tá, mercado Extra. entendi. Tá. So Mestre Gustavo actually started when he was 11 playing in as part of the institute, and he, the social project that I mentioned when Mestre Guy was talking about how they got to be part of this orchestra. So he wanted to clarify that. So Pão de Açúcar is a chain of supermarkets in Brazil. I'm not sure if they're just in Rio, but they had sort of a charitable arm, right? And they started this institute that was designed to provide music instruction to kids in the area where they were living. And the Salgueiro Samba School is in a neighborhood called Andaraí, but there's a bunch of other neighborhoods, Tijuca, Vila Isabel, that are, they're part of, I would call it lower class neighborhoods or working class, right? Working class neighborhoods. But that they're very well known for being very musical, right? Where they're mentioned in a lot of songs. And so this supermarket chain decided to take this old house that was in that area that had been sort of a very important in musical history and turn it into this program, right, where kids could come and learn orchestral music. And so Mestre Gustavo, being, having the personality that he did, said that, he one day after school, he just went and he was like, yeah, I want to learn how to play music. And so he signed up, and then he went home and told his mom, and his mom was like, what are you talking about? He just sort of signed himself up, and they had different instruments that they could learn. Mestre Guilherme mentioned that he wanted to study percussion. And Mestre Gustavo was like, I really want to learn, cavaquinho. But the cavaquinho was full. There were a lot of kids playing cavaquinho, and they were like, why don't you do bandolin? He was like the only one that had put bandolin as one of his preferences. And they were like, okay, we need a bandolin player. You're going to do the bandolin. Is that okay, instead of cavaquinho? And he said, yeah. And come to find out, the teacher was the son of Del Rian, which is a very important bandolin player from, choro player. And so he was having these, one-on-one lessons with someone who was like really important in music. And so, that was sort of his first foray into lyrical music and music beyond bateria. And so that's how they got started in
in formal music training. Right. Very cool. It's nice to have a diverse background like that. Yeah. Yeah. Before we get into asking questions about them being Mestres, I would like to ask, because this pertains to that, ask them to tell the story about the 3 schools in Morro Salgueiro that came together to form Salgueiro, and talking about the caixa patterns, the old caixa patterns, and how they're bringing those patterns back as like a combined caixa pattern. I was just have them talk about that a little bit, because I think that stuff is fascinating. Yeah, a Courtney queria saber se vocês podem falar um pouquinho sobre a história de Salgueiro, porque ela conhece a história um pouco sobre as 3 escolas que se formaram para fazer Salgueiro, e também queria saber se o que vocês, porque ela falou que vocês estão tentando trazer algumas coisas da história de Salgueiro, como as batidas da caixa, né, que são mais velhas, trazendo de novo. Se vocês poderiam falar um pouco sobre isso. Taro. Fala, Guilherme. Vai lá, Gustavo, foi mal, estava desligado aqui. Pode ir, pode ir. Não, então o Salgueiro, né? Ele vem de uma comunidade que é um celeiro de bambas, assim, né? Você pega a história do Morro do Salgueiro, tinham músicos excepcionais, né? E tudo autodidata, assim, né? Galera, dom de Deus mesmo. Você pega grandes compositores, excepcionais compositores que não sabiam ler nem escrever, sabe? Era dom mesmo, sabe? Tinham músicos excepcionais, cantores, percussionistas, violonistas, né? Então, o Salgueiro sempre foi muito forte essa questão cultural e musical, né? Então, tanto que na década de 40 ali, no início da década de 50, o Salgueiro tinham 3 escolas de samba, no Morro do Salgueiro. E só que, infelizmente, os resultados do carnaval não eram muito bons. Até que eles resolveram, todos esses medalhões, né, lá do morro, resolveram se juntar, juntar as 3 escolas, unir as forças para poder ter um resultado mais digno no carnaval, né? Então, e olha que o Morro do Salgueiro não é um morro grande, não é uma comunidade muito grande, assim, comparado à Rocinha, né, que todo mundo conhece, comparado ao Complexo do Alemão, que muita gente conhece, né? O Morro do Salgueiro não é um morro muito grande, mas é um morro riquíssimo, assim, né, de história, de cultura, né? Então, quando juntam essas 3 escolas, no ano de 1953, fundaram o Acadêmicos de Salgueiro. E nisso, quando juntam essas 3 escolas, automaticamente juntam as 3 baterias, né? Uma galera que desfilava na Azul e Rosa. Eu só esqueci, rapidinho. Deixa eu lembrar o nome das 3 escolas. Eu lembro que tinha Alvo e Verde. E fora, verdade, tinham muitos blocos também lá no Morro do Salgueiro, né? Eu tinha Unidos do Salgueiro, tinha Azul e Branco e Depois Eu Digo. Eram as 3 escolas que tinham no Morro do Salgueiro. Então, juntam essas 3 e juntam as 3 baterias. E é engraçado porque os mais antigos falam que cada parte do morro, a galera tinha o seu jeito de tocar, né? Tinha sua maneira de tocar, sua maneira de pensar ali. E quando juntam essas 3 baterias, juntam essas 3 formas de pensar, né? Então, isso que é uma parada que a gente costuma falar muito no samba, ainda mais antigamente, não tinha muito essa roda de conversa de tipo,
a galera da bateria, o mestre, vamos sentar aqui, vamos definir, ou vamos tocar dessa forma. Não, era tudo naturalmente. A galera chegava para os ensaios, tomar uma cachaça, tomar uma cerveja, pegava o instrumento, afinava no fogo, né, que eram coros, a galera mesmo montava os seus instrumentos, afinava e ia tocar, né? Então, meio que foi se formando um modelo de bateria do Salgueiro ali, mas tudo natural, né? De um ritmista chegar, uma levada de tarol, e vamos tocar e todo mundo acompanhar, o jeito de tocar o surdo de terceira, que era o nosso centrador, né? Então, isso basicamente foi tudo se formando naturalmente. Até que os mais antigos falam que não existia mestre de bateria antigamente. Né? Até o mestre Louro foi o primeiro mestre de bateria de fato do Salgueiro. Né? De ser chamado como mestre e, e, e ser o líder da bateria ali, né? Como um mestre. Porque antes a galera da comunidade ali, um ano vinha um, outro ano vinha outro. Então, de fato, ali na década de 70, já, né? E 15 anos depois, 15, 16 anos depois, que o Salgueiro foi ter um mestre de bateria de fato. Então, antes disso, era ali, a galera chegava para tocar, a galera da comunidade, cada um do seu jeito, tocava, vamos fazer aquilo, até que o mestre Louro começa a organizar todas essas tradições e até, de fato, começar a montar o fundamento, as formas de tocar da bateria do Salgueiro para ter uma tradição da bateria do Salgueiro como uma coisa só e não de 3 escolas, né? Vou cortar para poder não ficar muita coisa para ela traduzir. Tá, obrigada. So yes, so Salgueiro, Mestre Gustavo was talking about sort of the history of the school, and he was saying that a lot of the people who were part of it at the beginning, composers, singers, musicians, people who played instruments, they come from a really strong musical tradition that is not rooted in actually like studying music and studying, it's sort of a gift from God, because there were, for example, composers of sambas that didn't know how to read or write, but yet they were these amazing musicians who could transcend that and create beautiful music. So in the 50s, there were 3 schools in the Morro do Salgueiro that were they were small blocos at the time. From the blocos came these 3 schools, Azul e Branco, Unidos do Salgueiro, and Depois Eu Digo. And they were 3 schools in Salgueiro, but the results in Carnival weren't that great. They never won anything. They didn't really achieve anything. And so in order to overcome that and maybe be able to unite forces and put together something better, they became, in 1953, they founded Acadêmicos Salgueiro. And so at the time, it's 3 different schools, it's 3 different types of, ways of thinking, ways of doing things, different approaches to samba. And the way that they, worked at the time when they first began was really just sort of, on the one hand, very natural, but also unorganized, because they would just show up and start playing, and there was really not anybody organizing. Sometimes there was one person, sometimes it was another person. There wasn't really much discussion about what was going to happen or who was going to play or how it was going to be done. It was like you just arrived, you put your instruments, to start playing, you had a drink, and then that was it, right? You just went for it. And so it wasn't until, the early 70s when Mestre Louro came that there was sort of, now a focus of like, him trying to organize things and see how it was going to be done. But before that, it was just sort of, it was, people just did whatever. And so it wasn't until the 70s when it would be, became sort of a point to become, an actual school where there was an actual sort of road to
to organize things and to become and start to operate under one way of thinking. Eu vou comentar, Guilherme. Já pode continuar. Então, só para pegar esse caminho. Muitos nomes, assim, né, que passaram ali, né? Tem galera que é da roda de samba, galera que gosta do pagode, né? Um nome que é bastante conhecido, assim, né? E bastante marcante, né, para a história do pagode, do samba de raiz, que foi mestre de bateria do Salgueiro. Mestre não, ele foi dessa galera que tomou conta da bateria ali antes do mestre Louro, era irmão do mestre Louro, foi o amigo Neto, foi um grande compositor de pagode, de samba de raiz aqui. Ele também foi um desses diretores que foram líderes ali da bateria do Salgueiro, começou ali no Salgueiro, cria do Morro do Salgueiro, irmão mais velho do mestre Louro. Então, a bateria do Salgueiro, ela se confunde assim, com uma história muito, muito rica, né, musicalmente. E desde essa época, você tem Almir Neto, Mestre Louro, que foi um cara que musicalmente inspirou muita gente aqui dentro do Salgueiro, como ritmista, como músico, né? Você pega a bateria do Salgueiro, saíram vários músicos que hoje em dia eu toco com muitos artistas do Brasil. Então, a bateria do Salgueiro tipo assim, a gente é muito, muito honrado hoje em dia, que a gente fala, de a gente chegar a ser mestre dessa bateria que o Salgueiro, em 70 anos de história, teve esse período de início ali, de 10 a 15 anos, né, que foi a formação da escola, o crescimento da escola, que não tinha de fato esse mestre de bateria, até chegar o mestre Louro, foi o primeiro mestre de bateria. O Louro, ele saiu já nos anos 2000, que aí foi quando entrou o Jonas, e depois veio o mestre Marcão, que ficou mais 15 anos. Ou seja, então, nessa história de 70 anos de Salgueiro, o Salgueiro tiveram esses 3 mestres de bateria e agora somos nós. Né? Então, numa história de 70 anos, o Salgueiro só tiveram 4 gestões de bateria. Né? Uma com o mestre Louro, de 35 anos, mestre Jonas, mestre Marcão e agora Guilherme e Gustavo. Então, a gente é muito feliz, assim, né? E uma coisa que a gente gosta muito, né? Que você até chegaram a falar, que isso enriquece muito a nossa ideia de trabalho aqui, porque a gente tenta muito buscar todas essas raízes da bateria furiosa e a gente começa a adaptar isso para os tempos modernos, né? E o que é? É a levada do centrador, é a levada do tarol, são as bossas que a gente faz, mas sempre quando a gente volta a ritmo, a gente sempre tenta buscar aproximar muito do que é o ritmo da bateria de Salgueiro, que é tocado desde a década de 50, década de 60, década de 70, né? Muitas heranças que o mestre Louro deixou para a gente. Né? Então, isso influencia muito no nosso trabalho hoje, nos dias de hoje, na bateria de Salgueiro, que é essa história, essa riqueza que a bateria de Salgueiro tem. So this is a really cool history of Salgueiro that I wasn't aware of, and I think it's really cool. I think it's really unique, when we talk about other mestres that we've talked to about in other escolas de samba that we've talked about, is that, Salgueiro has a very rich musical history. There have been a lot of musicians, lyrical musicians, not just, but sambistas that have been part of their musical history. Mestre Louro was really good friends with Almir Neto, who we know, who I'm sure people who are listening and are into pagode know that he was, part of the Cacique de Ramos Roda de Samba. He's part of Fundo de Quintal. And he's just really well known. I mean, if you like samba pagode, you know who Almir Neto is. And he was part of the directors that finally, brought Mestre Louro to sort of organize and be, put the school onto a path that, got them to where they are now. And so
in the in the 70s, that's when Mestre Louro was part of it, and he, as I mentioned, he was there for 35 years. And then after that, Mestre Jonas was there for a year, and after that Mestre Marcão was there for 15 years. So all of the mestres that have been there for a very, very long time. When you think about it, a samba school that started in the 50s, and now we're talking to Mestres Guilherme and Gustavo, and they're only the fourth, right? The fourth mestres, right, of this very long-standing samba school. And so he was saying that really impacts the work that they do now, because they really work to respect the traditions that that were set by the other mestres, and they like to respect the things that Mestre Louro left for them, in terms of the different rhythms or intros or bossas or whatever elements that they think about. They have their, I guess the way you can say it is that their history is very, very, it's really thick, right? Because it's like it's held by just a few people. And so they've had an opportunity to keep it going. And so that really impacts, and it enriches, he said, it enriches their work today because they have so much history to pull from, because of how long those mestres have been there. Yeah, very cool. Very cool. A gente estava falando que é diferente, né? A gente já falou com muitos mestres, e pensar que a gente está falando com vocês hoje em dia, que são só tem 3 mestres antes de vocês, né? É muito interessante isso, muito, muito único. Legal. Teu som, Guilherme? Oi? Não, eu tava sem som. Ah, tá. Voltei. Okay, so this question, I can cut it out if you want me to. But Oh, was it difficult when you became mestres? It was right in the middle of right at the end of the year. Was that tough, when Marcal left and you guys came in? Was that a tough transition? And to add on to your question, like, what did they change when they came in? And they don't have to answer that if that's too right. controversial. A Courtney tem uma pergunta para vocês, mas como eu falei no começo, se vocês não querem responder, é só falar. Mas ela queria saber sobre a transição da saída de Mestre Marcão, quando vocês assumiram a posição. Como foi essa transição de virar mestres depois desses 15 anos de Mestre Marcão? Como vocês sentiram quais foram os primeiros passos, os primeiros pensamentos quando vocês assumiram a bateria? Posso, Gustavo? Claro. Então, na verdade, assim, a gente já fazia parte do trabalho, né? Desde o primeiro ano. Eu entrei, na verdade, meu primeiro desfile foi inclusive antes dele, né? Então, eu fui ritmista de 2004 até 2009, né? E em 2009, para o Carnaval de 2010, eu virei diretor de bateria. Né? Então, assim, era um trabalho que a gente já fazia parte. O Gustavo virou diretor de bateria no ano seguinte. Então, muitas das coisas que eram feitas ali, que eram criadas e tal, a gente já fazia parte disso tudo. Então, a gente nasceu ali dentro, a gente foi criado na escola, criado dentro da bateria de Salgueiro, né? E a escola de samba a gente sabe que é política, né? Hoje em dia a escola de samba é muito política, muito política. E no ano de 2018 era um ano que teve uma eleição no Salgueiro, né? E nessa eleição o presidente que assumiu, né? Que essa eleição, na verdade, ela foi um ano muito turbulento na escola,
porque essa eleição ela começou em maio, né? Mais ou menos, maio, abril, maio, né? E ela foi acabar em dezembro, entendeu? Por quê? Porque na primeira eleição existiam duas chapas, e uma dessas chapas era a atual presidente na época, versus o atual presidente hoje, que na época ganhou na justiça o direito de ser presidente, porque a outra chapa ela não tinha direito mais de se candidatar. Só que as coisas aqui no Brasil elas demoram muito juridicamente. Então, assim que acabou essa eleição e que a outra chapa ganhou, mas ela estava inelegível, ela não podia mais ser presidente da escola. Então, isso foi para a justiça. E quando foi para a justiça, existiam liminares que cancelavam e voltavam, e cancelavam e voltavam. Enquanto isso, o ano da escola, ele seguiu, com enredo, com disputa de samba-enredo, com os funcionários da antiga gestão, que estava ali ganhando, estava ali brigando na justiça para permanecer, e o presidente, que é o atual, que ele ganhou na justiça, estava ali lutando pelo direito dele, né, de ter uma nova eleição com pessoas que pudessem se candidatar. Enfim, esse ano foi um ano muito turbulento. E o presidente atual, quando ganhou essa eleição, ele não quis mais trabalhar com o Marcão, que era o mestre de bateria na época, né? E na época fez o convite para a gente e ele não quis trabalhar por ele por vários motivos, e aí ele tem os motivos dele, e aí fez o motivo, e ele fez o convite para a gente na época, e a gente na época é, a gente meio que relutou para assumir, porque não era uma coisa que a gente queria, né? Não era uma coisa que a gente pensava, e ele falou que se não fosse a gente, ele iria trazer uma pessoa de fora, né? Então, entre trazer uma pessoa de fora, que ia vir, e a gente já tinha experiência do Jonas em 2004, eu principalmente que estava lá, né? Entre trazer uma pessoa de fora e assumir a gente que era cria da escola, cria da bateria, porra, família, nascido e criado, vizinho da quadra, a gente falou, não, cara, se for para trazer alguém de fora e mudar tudo o que a gente também ajudou a construir, a gente prefere é, assumir como mestre de bateria. E foi uma outra coisa muito turbulenta, né? Porque ninguém esperava isso, queria acontecer uma coisa dessa, mas foi o que a gente falou, se fosse pela nossa escola, se fosse uma outra escola, não. Mas como era a nossa escola, o nosso lugar também, a nossa raiz, a gente falou, cara, não importa o que aconteça, vamos embora. E isso aconteceu praticamente em janeiro, dezembro, janeiro de 2019, para o carnaval há um mês, Sim, né? Do sim. carnaval. Então, assim, foi muito complicado realmente, né? Wow. Então, mas foi isso, deu certo, graças a Deus, a gente, todos os desfiles, a gente conseguiu a nota máxima para a escola, entendeu? Desde esse primeiro ano de 2019, 2020, 2021 não teve carnaval por causa da pandemia, 2022 e 2023, né, os 4 anos de nota máxima para a escola, graças a Deus deu certo o trabalho e vem dando até agora, e já estamos preparando 2024 também, que venha com a nota máxima. I think one of the important things that Mestre Guilherme mentioned was that, you know, when we talk about transition, he keeps in mind that, you know, they were born and raised within Salgueiro, right? So, you know, 2004 to 2009, he had been playing in the bateria, and then in 2010 he became a director. So they were really, you know, they've been part of everything since, you know, they were little kids. And so but one of the things that we know about samba schools is that they're very, very political, right? There's a lot of forces at play, right? And a lot of people who are part of it that have, you know, just like in any organization, have different types of points of view on how things should be done. And in 2018, there was a new incoming president. There was an election that year that was really a very long election. It started in April, and then it didn't end until December. And so there were two different chapas, and what we
what they call chapas in Brazil are sort of like the vice president team. Sorry, can you hear the dog barking? No, Okay, good. just a little bit. No. She's distracting me. Sorry, I'll start again. So, as we know, samba schools are very political, right? And so in 2018, there was an incoming president. May, there was an election that went all the way to December 2018. There were two teams, right? Vice president and president. And one of the teams, which actually won, was actually ineligible to become president and vice president. And so what ended up happening was that because they won and sort of didn't want to give up their position of president and vice president, it went into a court of law, right? It went into what they call the justiça, right? And so this president wanted a new election, right, like with an actual vice president that could be eligible to win. But as we know, just like in the US, in Brazil, the things that take place in a court of law can take a long time to finally be decided. And so it wasn't until now that the president is finally, like, the rightful president is the president. But anyway, at that time, the president didn't want to work with Mestre Marcão, and for whatever reasons, he had his reasons, and he made the invite to Mestres Gustavo and Guilherme to take over and become the Mestres. And interestingly enough, it wasn't something that they had thought about, and in fact, it wasn't something that they necessarily wanted. It wasn't like they were invited and they were like, oh yeah, let's do it. They were actually not necessarily jazzed about this offer. And so the president sort of gave them I guess what you could call an ultimatum that said, if they didn't take over, then he was going to bring an outsider to take over the bateria. And since Mestre Guilherme had already had the experience of having an outsider like Mestre Jonas come in and knowing the sort of turbulence that something like that can cause, right? Because as we know that the school is very much community oriented, right? They didn't want that, right? They didn't want that for the school. They didn't want that that turbulence to sort of become to come to the school again. And so they accepted, and because they were born and raised in the school, they were confident that they could make it happen. And in the first parade, they were able to get the maximum notes, the maximum grading for the bateria. And since then, they have been able to pull that out. So it was a surprise and not necessarily a 100% positive one, but obviously in the end, now we know that they were able to achieve their goals. Yeah. Thank you for sharing that. Sometimes from the outside, we don't have any idea how these things are decided or happen. So that's interesting. Thank you for sharing that. Yeah. I wanted to... Mestre Guilherme, a Courtney queria dizer obrigado por ter compartilhado, porque às vezes nós que não conhecemos, sabe, só conhecemos o ato de tocar música, né, e tocar a percussão, a gente não sabe tudo isso que que acontece, né, nas escolas de samba, nas baterias, sim, né? sim. Então é importante para a gente entender um pouco mais sobre as escolas, né? Para ter essa informação. Sim. É. Sim. Na verdade, assim, aqui a gente vive o carnaval, né? Muita gente acha que as escolas de samba vão desfilar no desfile e acha que chegou ali, juntou todo mundo, vamos desfilar e acabou. O processo é muito longo. O processo ele dura praticamente 8 meses. Então, assim, agora a gente está aqui como mestre de bateria e é a minha profissão hoje. Porque se a gente for pegar a nossa agenda, entendeu? A gente meio que trabalha quase que todos os dias. Porque são shows, são eventos, são os ensaios, são reuniões,
são entrevistas, é muita coisa, entendeu? Então, assim, ontem a gente estava num samba, num evento da quadra, aí hoje a gente já está aqui fazendo uma entrevista pelo fato de ser mestre de bateria do Salgueiro. Amanhã, segunda-feira, a gente tem uma oficina de percussão na quadra, que é um projeto nosso. Na terça-feira tem um ensaio para a final do samba. Aí na quarta não tem nada. Na quinta é o ensaio com o carro de Com som. a comunidade. Comunidade. Na sexta tem um show. No sábado já tem o samba de novo. No domingo, feijoada. Na segunda... Então, assim, é todo dia, né? Então, muita coisa acontece e realmente quem está de fora não consegue ter todos esses acessos, né? Porque a gente vive dia a dia a escola. Yeah, yeah. So yeah, he was saying that it's good to share, because a lot of people, especially us and like our audience that is not in that world, doesn't really understand the process that goes along with being a mestre de bateria, and how the process of getting the bateria ready is really long, right? It's an 8-month process to get a school ready for Carnival, and he was talking about how for him, being a mestre de bateria is his profession, right? Because he's working every day on something related to the schools, whether it's a show or events or rehearsals or interviews. Tomorrow they have they're doing a class for a project that they have. The next day they have rehearsal for the eliminations for the samba, to pick the samba enredo. Tuesday they don't have anything, but then the next day they have a show, and then they have a feijoada, and so it's like every day he's working on something related to the bateria. So a lot of people don't realize how much goes into being a mestre, and just putting a bateria on the pasarela, on the sapucaí. I wanted to check in with everybody because we're at 2 hours and a few minutes. And I know, like they just said, that they have a ton of things to do, but I feel like it could go a little bit longer. I'm okay with it, but I guess it depends on everybody else too. A gente só queria ver com vocês, né? Que a gente já está falando 2 horas, então queremos saber como vocês estão. Se podemos Eu só um tô com um pouquinho problema mais. eu tô com um problema que eu não sei onde está meu carregador, eu tô com 1% de bateria no celular. Eu não consegui fazer pelo computador. Tava travando, aí eu fui pelo celular para não atrasar, né? He doesn't have much time on his cell phone, so Battery, maybe we should wrap it up in a little bit if we have like final questions. Yeah, We'll hurry. Well, in that case, I have one ready. Oh yeah, go. I kind of just wanted to check in on their experience with Brazil camp. They touched on it at the beginning a little bit, but just wanted to hear about that. And also I wanted to let them know that I really enjoyed the faculty night performance the second week, where they like paid homage to their faculty peers. So I just wanted to share that. A Diana queria saber o que vocês acharam do camp, como foi a sua experiência no camp. E também queria falar que ela gostou muito da sua apresentação na dia dos professores, né? Do performance dos professores, que ela gostou. A segunda semana, onde vocês fizeram uma apresentação sobre os outros professores. Então, a gente queria saber o que vocês acharam, como foi essa primeira experiência. Então, eu vou aproveitar aqui, já falar do Brasil Camp. Cara, foi uma experiência surreal, assim. A gente não sabia o que a gente ia encontrar, e a gente vira e mexe, eu e o Gustavo, quando a gente está junto, quando a gente tem, tipo assim, muito trabalho para fazer aqui, tem que organizar. Teve um dia que teve 4 shows, e aí ele estava em um, eu estava em outro, organizando outro, samba à noite. A gente se olhava assim e falava, cara, que saudade do camp. Por quê? Porque o camp a gente estava todo mundo junto ali, é uma energia muito boa, sabe? Então a gente dava aula, almoçava, conversava com um,
conversava com o outro, à noite a gente estava fazendo fogueira e cantando e dançando, e daqui a pouco um dia. Então, era uma energia, cara, que era incrível, assim. E ao mesmo tempo a gente na floresta, cara, eu não tenho nem o que falar, assim, foi uma das maiores experiências musicais, e não estou falando Tudo, como, tudo, e não, tudo se completava, né? e eu não estou falando como professor só não, porque ali a gente tanto ensina como aprende também, entendeu? E a gente vira e mexe, a gente fala, cara, que saudade do camping, né? E sobre a apresentação, pô, muito legal tocar nesse ponto, porque a gente não sabia que tinha essa apresentação. E aí eu lembro que, eu acho que foi o Denis que chegou, né, pra gente. E vocês vão fazer o que na apresentação de vocês? Eu falei, apresentação? Que apresentação? Aí ele, não, a apresentação dos professores. Aí eu me fiz, achei, sim, sim, apresentação. Mas eu não tinha ideia do que era. Aí na primeira semana, eu falei, Gustavo, vamos. O que a gente vai fazer, cara? Vamos, cara, faz um lance de pandeiro, faz um lance de cuíca aqui, tamborim. Eu falo, cara, é o jeito. Aí beleza. Na segunda semana, eu já falei para ele, falei, pô, Gustavo, a gente precisa fazer algo maior. Vamos incrementar isso, vamos colocar um trio de surdo, caixa, repique, vamos fazer algumas coisas que a gente já tem, vamos criar um número. E foi o que a gente fez. E aí, depois disso, aí a gente convidou a Kelly, né, para fazer parte dessa coisa. E depois, quando a gente acabou, eu falei, pô, Gustavo, eu acho que isso aí pode virar um show nosso, hein? Então, ele também mostrou pra gente que a gente tem algo ali nosso, né, como dupla, como duo, que pode funcionar também. E a gente está nessa conversa aí da gente tornar isso um show ou uma apresentação, né, de Guilherme e Gustavo, enfim. Mas, pô, foi uma experiência incrível, cara, incrível. Espero que a gente volte o próximo ano. Sim, a gente quer isso muito. So he said that it was a surreal experience. He said that they had no idea what to expect, because they didn't really, have any idea of what it was going to be like. But just to give you an idea of how much it impacted them and how much they liked it, he said that a few weeks ago they were, he was at one show and Mestre Gustavo was at another show, and they were just like, it was just a lot of organizing a lot of stuff, and it was just very stressful. And he was saying how they both were like, yeah, we miss camp a lot. Because it was just a lot of good energy. They got to play and teach and, and do all of those things, but they had an opportunity to talk to people, and they would give a class, and then they would go chat, and then they would be at the bonfire, and then they would have lunch, and it was just like a lot of different activities that sort of had really, really good energy. And so he said that it was just one of the best musical experiences that he has ever had. And he's not talking just as a teacher, but also as a student, because there's so much information exchange that happens that he felt like he was learning a lot. And he said, he also said, thanks for bringing up the performance, the teacher performance, because the first week, Dennis came up to him and was like, what are you guys going to do for your presentation? And he was like, what presentation? And so they really had no idea what they were going to do. And the first week, they did the duo, with the tamborins. And then second week they were like, we gotta do something better. We gotta, figure something out that's, going to blow them away. And so they did, their duo, and they invited Kelly, and they said that they, it helped them realize that, they also have something else to offer as a duo. And they're like, maybe we could do this, maybe we could take this show on the road as a duo. And so it was a really cool experience, he said. Yeah, Mestre Gustavo, Sim. você quer compartilhar um pouquinho sobre como foi a sua experiência no camp? Então, foi basicamente o que o Guilherme falou. A gente não fazia ideia de como era o camp. Foi, foi até engraçado, quando a gente estava indo, eu tava falando, falei, cara, como é que é a parada? Porque a gente aí
a gente tem uma grande amiga, uma irmãzona nossa que mora aí na Califórnia, mora em San Diego, e ela foi pro camp, né? Ela foi pro camp porque ela sabia que a gente ia, quando lançaram o line-up, né? E eu tava vendo o cronograma, assim, aí aula disso, aula daquilo, eu fiquei olhando, eu falei, cara, por que a gente não tem uma cultura muito grande de acampar aqui no Brasil, né? De ter esses acampamentos, assim. E eu não sabia que era um acampamento estruturado, com as barracas para todo mundo dormir, aquela estrutura onde os professores ficaram. Eu estava achando que cada um chegava com a sua barraca, acampava no meio da floresta e acordava, tocava, tomava uma cerveja, vamos tocar, isso, e a gente ministrava organizava as aulas. Para mim, era isso. E eu realmente tomei um susto muito grande quando eu cheguei lá e vi o camp com a estrutura, porra, espetacular daquela, tipo, a quantidade de informação que tem ali, as pessoas que estavam ali. Cara, a gente tinha uma banda, eu e Guilherme, que era uma banda de fanfarra que tocava em carnaval aqui, em eventos de carnaval aqui. E uma das referências para nossa banda que a gente tocava era Spock Orquestra, que era o trabalho do Spock. E a gente estava ali lidando com o Spock dia a dia, sabe? Eu falei, cara, Spock aqui, sabe? Aí tipo, o Jorge Alaber, mestre, o Curtis, que é nosso paizão aí nos Estados Unidos, conhece a gente desde criança. E a gente ali, que é isso, cara? Tipo assim, uns 2 dias assim, primeiros dias assim, eu tava meio que. Falei, que isso? Olhando assim, eu falei, caraca. Aí depois a gente entrou no clima, que, pô, foi uma das maiores experiências de verdade, assim, sabe? A gente tá o dia a dia com todo mundo ali, sabe? E a galera toda interagindo, cara. Todo mundo tipo, se dando bem. Aí, à noite que tinham, né, as festas, tal, pô, aquela disco party, que foi lá. Eu não sei se era na sua cabana, cara. Sim, Na sua, né? Era sim. E da Porra, Silvia também. cara, tipo, eu cheguei lá, eu falei, cara, sabe quando você chega? É quando você chega num lugar que você sente um conforto, assim, tipo, cara, eu tô muito bem, eu tô muito feliz aqui, sabe? E era a sensação que eu tinha em todos os lugares que eu andava no camp ali. Aí cheguei, pô, e falei, cara, é realmente assim, eu já zerei o game da vida, assim. Foi muito legal, assim. Eu fiquei muito feliz, sabe, lá. Guilherme também. Tanto que a gente fala até hoje que toda vez que a gente está aqui numa situação de trabalho, a gente fala assim, cara, que saudade do camp. A gente acordava para dar aula de chinelo, bermuda, descia, daqui a pouco voltava, estava no quarto, vai dar outra aula de chinelo. No tanto que às vezes a gente postava foto, cara, vocês estão dando aula de chinelo, bermuda? Falei, cara, isso aqui é o camping. So yeah, for Mestre Gustavo, it was very similar experience. He said that they went to San Diego, he mentioned, and met up with Jaisa, né? Jaisa, o nome dela. And Shout out to Jaisa. yeah, shout out to Yeah. Jaisa, who sent us some really nice feedback about the podcast. So they drove from San Diego, and he said that, they were, driving along, and he knew it was in the woods, right? But he sort of couldn't really imagine what it was like, and so he was actually thinking that it was like people were actually in tents, like just tents in the middle of nowhere, and that, like, you just get up and have a beer, and then, like, somebody would organize the classes and, like, whatever. But so when he got there and he saw this, the structures and, like, the amphitheater and how it's a legit performing arts camp, he couldn't believe it. He was really surprised. And then, to see the caliber of professors that are there, he mentioned that, one of the show groups that they have, they do one of their musical references is Spock, and Right. to have him be part of, their teaching too.
it was just like, and then Curtis, right, who has been a friend of theirs, a friend of the family since they were little. He was like, it was just crazy to think that they were there and giving classes day to day, and just how everybody's friendly. He mentioned the disco party and how every place that he went within the camp, whether it was a class or lunch or anything like that, he just felt really comfortable and really welcomed. And so he's saying, he said that exactly what Mestre Guilherme said, that anytime that they're having a stressful moment, they're like, oh, we miss camp. And and Mestre Guilherme added that the fact that they could wake up and be wearing shorts and flip-flops and give a class, it's just it's just a really relaxing way to be a teacher, as opposed to the more formal day-to-day that we all have. But that overall it was a really great experience. Wow. I would say whenever we have a stressful day, we all also miss camp. A gente também faz isso, né? Quando a gente tem dia estressante, a gente também fala, como gostaria de estar no camp. Não somos os únicos. Yeah, it was really great to have you guys there. Especially both of you. I mean, it was nice to have two teachers there especially in the advanced bateria. Like, you could demonstrate different things and talk about different things. That was really great. And just have current mestres show up and bring kind of newer things. That was super cool. So thank you for sharing. And to have Sabrina there as well. That was great. Yeah. Oh my God. That was amazing. Yeah. A gente gostou muito ter vocês lá no camp, porque foi muito legal, não somente que vocês são dois, né? Dois professores para mostrar coisas, né? Para ter sempre sabe, melhor ter duas pessoas mostrando coisas diferentes, poder ter esse contato a um, né? Quando são duas pessoas. Mas também Sabrina, que foi lá e dançou, né? Foi uma experiência muito incrível. Inclusive, para você ver como a gente já está tão conectado com o camp, que eu já pensei numa outra coisa aqui. Se a gente for chamado para mais um ano do camp, a gente sempre leva alguma coisa daqui, né? E o Curtis perguntava, qual o enredo que vocês vão fazer? Qual o enredo vocês vão fazer e tal, não sei o quê. Eu fiquei pensando, não tem um enredo do camp. Tinha que ser um enredo que a gente levasse e ter um enredo do camp. Lá tem cantores, tem compositores, tem percussionistas, tem cavaco, violão, metal. Por que a gente não faz um enredo do camp? Entendeu? Tirar os dias, a gente sentar e todo mundo que quiser compor o samba do camp. Chegar com a história e a gente compor o samba do camp. Por favor. Olha aí, 20 anos já. Nossa! 25 anos de camp, 25 anos de camp. Ano que vem falaram que é aniversário de 25 anos, né? Aí, então, tem que ter um samba de 25 anos. Tem que ter o samba de 25 anos do camp, não é possível. Podemos ter como se chama? Eliminatória de samba? Eliminatória, sim! Todo dia, pode fazer. Todo dia à noite, lá no teatro, a disputa do samba. Sim, disputa de samba, sim. So they were saying that... Já fica uma ideia para o próximo camp aí. A gente tem um samba registrado do camp de 25 anos. Que bom. Vamos criar esse enredo aí. Sim, legal. Eu acho uma ideia ótima. Mestre Guilherme was saying that for next year, if they're invited back, that they would love to do a camp enredo, né? Because every year we play somebody else's enredo, and the Brazil camp has been around for 25 years. Why not write our own enredo and have people participate, since there's composers and lyrical guitarists, cavaquinho players, people who can write stuff. And so could we have our own enredo and even have an elimination round of different enredos every night? That would be super cool. Yeah. There you go, listeners. That's your incentive to come to camp next year. Yeah. Right in Haydu. Well, we'd love to talk to you guys more. I know that we've been here for a while, but we could talk to you guys about Curtis and Casa de Samba and the connection between Salgueiro and Casa de Samba. I wore this jacket today because it's Miami Bloco. It's Dr. Potts
Ryan Potts, Ah, Miami Bloco, yeah. Miami Bloco. And PRD Mais con Gabriel. Yeah. I mean, there's many things we could talk about, but I know you guys have to go, so maybe next time. When But Courtney's in Brazil. is there anything we haven't asked you that you'd like to share? So, Sylvia, I know that's a lot to translate. Não, obrigada por ter ficado tanto tempo com a gente, né? Talvez tenha que ter um parte 2, porque Sim. a Courtney, em breve, ela vai estar no Brasil, quem sabe a gente se encontra e Claro, claro. a gente faz parte 2. A gente pode fazer um ao vivo aqui. Ah, seria legal, sim. né? Ah, legal. E, Eu falei que a gente fala muito, hein? Eu falei. então a gente poderia perguntar muitas coisas sobre Curtis, sobre muitas coisas que a gente quer saber, mas a gente queria saber de vocês, se tem alguma coisa que a gente não perguntou que vocês queriam compartilhar antes de a gente acabar a entrevista. A gente queria agradecer mesmo, assim, eu particularmente agradecer mesmo esse carinho e essa reciprocidade que vocês têm com a gente, sabe? De acreditar, de gostar do nosso trabalho, sabe? De levantar nossa bandeira de bateria furiosa, de gostar do Mestres Guilherme and Gustavo, sabe? De compartilhar esse momento com a gente, sim. A gente fica muito feliz, né, de saber que ele está, aos pouquinhos, levando um pouco da nossa vivência, né? Tanto o Gustavo e Guilherme mestres de bateria, tanto o Gustavo e Guilherme músicos, né? Para a galera, vocês nos Estados Unidos. Antes da gente ir para o camp, ele ficou 2 meses na Europa também, e fizemos bastante conexões lá também. Eles têm o trabalho com o Dana Monteiro lá do Harlem Samba, em Nova York. Então, a gente fica muito feliz, assim, sabe, desse momento que a gente está vivendo. E a gente só tem a agradecer mesmo por vocês terem chamado a gente para participar com vocês aqui do podcast. E desejar muito sucesso para vocês também aí, tanto na vida com samba, na vida pessoal e com o projeto do podcast também. De coração mesmo, só agradecer e parabenizar vocês. So he just wanted to say, thank you and that they're really happy about the love that they've received from our community and they're really thankful for the opportunity that they have had to be able to, bring information about Salgueiro and share the pride that they have in their school and also they're thankful for the reciprocity they felt of the good energy that that we all shared and that they're just happy to be able to share their projects and what they're doing and they're thankful for us inviting them on the podcast to share all of that. Muito obrigada. A gente adorou essa discussão. Acho que vai ter que ter uma parte 2, porque a gente ficou com muitas perguntas que a gente queria fazer. Então, fica para a próxima. Para a próxima. Não, com certeza. Quando quiser, é só chamar a gente aí, que a gente está sempre disposto a atender. Obrigada. Say hello to your mom. Say ciao to your mom. Sim. Ela foi no mercado. Aí eu vou falar para ela. Ok, obrigada. Tá obrigada. Bom, obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau. Everybody, if you'd like to learn more about the Mestres, you can check them out. We have links to their Instagram account and other social media accounts on our website, thebrazilianbeat.com. So go check it out there, and you can see photos of them from camp and different photos of them. There was so much to cover in this interview, and of course with 2 people it's a little bit tougher, and having 5 people on the Zoom, so who knows, we might have a part 2 with them
once things are a little bit settled after Carnival. So we'd love to talk to them again and give you a little bit more information about them. Yeah, there's so many cool projects they've been involved with. Yes. Like PRD So many. Maish and other interesting stuff with Dana Montero at Harlem Samba. Like, they've done a lot of cool stuff, so we weren't able to get into all that. Yeah, so much to cover. So I have a big shout out to the Portland Samba community. Not necessarily And Portland Chicago. Samba. Huh? And our friend in Chicago. Yes. So I have a big shout out to people who have recently helped support a dear friend here whose father passed away here in Rio, that is, to help this person with some of the expenses. And several people gave very generously. I want to mention their names: Jason Fritz, Esteban Diaz, Jay Maurer, Janita Cardenas, Joseph Dane, Diana Ramirez, yay! Sylvia Manrique, Laura Lonak, Craig Carney, and Kilea Erickson. And there's more coming in, so thank you guys so much for your help and support in this. Appreciate you all. Some other shout outs that we have for this episode are, of course, Sylvia, who is our translator extraordinaire. She always does such a great job, and we appreciate her so much. Yes. A couple of other people we'd like to acknowledge are, as Courtney mentioned earlier in the episode, some folks have donated to our podcast via Ko-fi.com, and our friend Terry from North Carolina, who we finally met at camp this year. Yeah. He's a great guy. Yeah. And our longtime friend of the podcast, Peter Legree. I hope we're saying your name right. Thank you so much for your donations. It means so much. And we were so glad and excited to see your donations on Ko-fi. So thank you so much. Yeah, thank you, Terry Tamboris and Pete Legree. Especially Pete, you've supported us for a long time, so thank you so much. Thank you. I have a shout out to Gino the Gringo. I have met him online through some of Rob Akari's online lessons during lockdown, and it was fun to meet him in person. Also, Jules. I'm sorry, Jules, I don't know your last name. He's one of the Bloco Schieß people. He's from Germany, but now lives in France and plays with groups there. As one of the directors and heavily involved. So it was fun to meet you guys yesterday and to hang out and run around all the samba schools and things. So yeah, nice to meet you. Also, we wanted to give a shout out to Marcelo, who plays with Vamula in Seattle. He sent us a nice email with a link to Bloco map. So he wanted to create this map of Blocos and groups in the U.S. and maybe elsewhere. And so he's working on that right now. I know Courtney has some editing access, so we'll try to put that up when we can. Fireworks. So you guys might hear fireworks in the background. There was a big football match yesterday. They were like Fluminense, is that what it is? Fluminense won the whole like Fluminense. South America Cup or something. They're still celebrating, huh? I don't know. Maybe. I don't know. There's always a reason to celebrate, it seems like. Yeah, I saw some videos of after the game. Yeah. Another shout out is to our new friend Jasa, who was translating for the Mestres at California Brazil camp. It was her first year there, and she's been a friend of theirs for a while. And it was so great to know her, get to know her, and she is a really great player and a really nice person that we met. So we just wanted to give her a shout out as well. Yeah, she's cool. That was cool. Especially on this Salgueiro. Totally. Interview. Yeah. Hope we see you next year, Jasa. A couple announcements. Sylvia's CD is out, or I guess her EP is out. So go check that out on Spotify or like YouTube, any platforms. Go check that out. What else? Do we have anything else? The recordings of the Samba Enredo should be coming out soon, so we'll post that. I can't wait to listen to all of them in their full glory. Yes. Imperatrice recorded theirs recently, right?
Courtney? Yep. It was like last week, I think. But oh yeah, they did yeah, there's multiple recordings that come out. It's like the schools do their own right after they pick the song, and then they do another like official one. Right. I think everybody's done the official one as far as I know. So yeah, that should be getting mixed and coming out really soon. I can't wait to hear the final mix of the combined one for Imperatriz. Yeah, it's really cool. I'm really liking it. It was really a magical thing when I wasn't really sure when they chose it what happened, because there was 3 in the running, and then they decided to combine 2, and it was like 4 in the morning, and my Portuguese wasn't that good. And whenever it's like someone announcing into a thing and everyone's screaming and it's all echoing around the room, I didn't understand what was happening. And then they played it, and I was like, I don't recognize this. I don't know what's happening. What's that song? Yeah. And it wasn't until later when Henan Goan explained to me like what had happened, how they're like combining 2. And anyway, so the first night on Monday, was it Monday? Or no, not this past Friday, but the Friday before, was the first time the Ensaio da Comunidade in the Quadra, they combined all the songs and everybody knew it and was singing and jumping around. It really worked. It was such a cool moment, and I have a lot of it in a video that I posted on Go Samba YouTube channel of how it kind of starts out, everybody's like singing the words together, and then the bateria comes in, and I'm getting goosebumps thinking about it. It was just such a cool thing to see, kind of watch it form like that. You know what I'm saying? Like watch it come together. Like the first time when the whole community is there, all the different alas that will be parading were in the Quadra, and the full bateria was playing it, and Petit Menezes was singing. It was just so cool to watch it happen. Everybody was so excited to like hear it themselves, you know? Mm-hmm. It was just this sort of like combined excitement of everybody that was, it was cool. Oh, man. Yeah, it was a really cool moment. I can't wait to hear it. Another announcement is just to go follow Courtney on YouTube and her social medias. She's been posting some things from Rio, from her crazy 360 cam. Yeah, I haven't done much 360 yet. You know, all the baterias are learning right now, so it's like I'm not posting a lot of like what the baterias are playing, because it's kind of clean. It's not clean yet, you know. Sure. They're not, and I don't want to like post stuff where they're not proud of it. So I'm not showing a ton of bateria stuff yet, but I will be, and I'll start doing more 360 stuff eventually. But gotta respect the process, you know. Sure, of course. Yeah. But they should still follow you. Oh yeah, you should still follow me. Go to YouTube at Go Samba. I'm posting a lot of videos, or I will be. I've posted a few, but you know, it all takes time. There's only so much time in a day. But yeah. And you can also listen to our or watch our interviews on YouTube as well. Courtney's been posting those. Starting to get a little bit more not as shy on the camera. Yeah. Except sometimes for these intros. Sometimes we do these intros and interviews just as we're getting up. At least for me, Courtney's now she's. I'm still just getting up though. True. That is very true. I hadn't thought about that. You know, it's 5 hours difference now, right? Mm-hmm. But yeah. Oh, and that's, you know, I was shouted out Jules and Gino. I mean, we were out really late last night after going to several different Cacique de Ramos and then Porta da Pedra and then Salgueiro. And, you know, it's just it's a haul. Hence the deep, dark voices this morning. The beautiful radio voice. All right. Well, thank you everyone for listening. Hope you enjoyed it, and take care of yourselves. Ciao.